Bom, vou começar, certo? A Escola Freudiana de Psicanálise, Seção Teresina, recepciona a todos, deseja uma boa noite e agradece imensamente você estar todo presente aqui nessa quinta-feira, certo? Nesta sexta edição da nossa Cine Psicanálise, seremos conduzidos pelo psicanalista Fábio Dalmolin, juntamente com a equipe de coordenação deste setor formada por mim, Augusto César, Lázaro Tavares e Aías Pinheiro. Venho agradecer mais uma vez a presença de todos e principalmente ao Fábio Dalmolin por ter aceito o convite e dividir um pouco com a gente o seu conhecimento sobre psicanálise e cinema, certo? Muito obrigado, Fábio. Fábio é psicólogo, doutor em sociologia, psicanalista associado à Associação Psicanalista de Porto Alegre, professor associado da Universidade Federal do Rio Grande, coordenador do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Psicanálise e Arte e editor do projeto de coleta e escrita de sonhos. O filme que a gente vai debater hoje é No Porão, em Killer. Acho que está certa a pronúncia, não? Em Killer. É uma boa pronúncia em Killer. Eu acho que é em Keller, dos Em alemães. Keller. É, Keller é caverna, porão, né? Keller. Tem um restaurante aqui em Porto Alegre que É, chama Ratskeller, que é a caverna do ratão. Restaurante alemão. É que tem muito alemão aqui, né? é um documentário austríaco de 2012, dirigido por Altenstein. Será que é isso assim? A pronúncia não deu correto. Olha, eu não sei, né? É que aqui na colônia as pessoas falam diferente. Eu acho que é Ulrich Keller. Não, é É porque eu Ulrich. ganhei sotaque nordestino. É que essa pronúncia com L e R não tem na nossa língua, né? Ulrich Seidel. Eu acho que é assim, não sei. Eu É aprendi que versa alemão lendo sobre. Freud em português. Ah, é. Que versa sobre pessoas e suas obsessões, bem como que elas fazem em seus porões, em seus tempos livres, né? Então, agora eu passo a palavra para o Fábio, para as suas considerações. Tudo bem, gente? Eu quero agradecer o convite ao César, ao pessoal aí do grupo. Para mim é uma grande honra. Na verdade, assim, eu estou agradecendo porque a coisa que eu mais gosto de fazer é falar sobre o meu trabalho, né? E é um trabalho muito interessante, é um trabalho que tem mais de 10 anos, né, de pesquisa, é um trabalho meio maluco, meio visionário, assim, né? Já sofri muito preconceito por esse, eu vou explicar por quê, né? Já sofri acusações, preconceitos e tal, né, desse trabalho, porque, em primeiro lugar, ele é um trabalho de psicanálise e cinema, né? E na minha universidade, a psicanálise é uma coisa meio marginal, assim, né? No meu curso de psicologia. Agora, eu nem dou aula mais na psicologia, né? Agora, eu dou aula num curso, dou aula em outra cidade, que não é Rio Grande, e eu dou aula de psicologia da educação e psicologia aplicada à administração, né? Eu não dou mais aula em curso de psicologia. E o curso de psicologia, do qual eu faço parte, agora também já não tem mais psicanálise, né? Os psicanalistas que tinham agora se mudaram, um foi para outra universidade, o outro foi dar aula em outros cursos. Então, não só ela era algo marginal, como ela foi extinta, né? Mas nós seguimos, o laboratório segue, porque o laboratório ele é um laboratório que na pandemia ele acabou se convertendo num laboratório de origem nacional, né? Tem gente de todo o país, ele é aberto, né, gente? Eu aceito qualquer pessoa que queira participar do laboratório e colaborar, né? Nós temos mais de 60 alunos extensionistas no Expart, distribuídos ao longo do Brasil inteiro, né? Digamos, são as coisas boas que, de certa forma, não a pandemia, não vou dizer a pandemia, mas a expansão, né, do ensino online, que faz com que a gente esteja aqui podendo conversar. Eu adoraria, gente, por favor, né, a coisa mais legal que seria para mim seria ir para o Piauí debater esse filme com vocês agora, né? Mas isso talvez seja possível em alguma outra oportunidade. Né? Mas por enquanto não, é legal, eu estou aqui, né, em casa, podendo debater com vocês, aí isso é uma coisa muito legal. Então, esse é um trabalho, né, gente, que começou em 2010, né? Eu sempre me interessei muito pelo tema da violência, né? E em 2010 também começou, na verdade, o meu percurso em psicanálise, né, de uma maneira mais intensa, a minha entrada na Universidade, né, Federal.
E aí eu acabei juntando três coisas, né? Juntando a psicanálise, juntando o meu amor pelo cinema, né? E juntando os estudos sobre violência. Né? O meu doutorado, basicamente, foi a partir dos estudos sociológicos em sociologia da violência. Então, a partir de muitas conversas com amigos, né, que gostam de cinema, que tem clubes de cinema, um amigo meu que morava em São Paulo, né, que mora em São Paulo, o Gera Rocha, que ele é sociólogo, eles tinham um grupo de... Agora eu não me lembro direito como é que era o termo, mas eles trabalhavam com a história da porno-revolução, né? Então, tinha uma história de uma transgressão pornográfica, de uma pornografia transgressiva, né? Porque o grande debate da pornografia é justamente a sua captura no sistema capitalista, machista, misógino, né? Mas, na verdade, pornografia é um conceito expandido e se pode, né, trabalhar com questões transgressivas pensando na questão da pornografia. E aí, esse meu amigo, a gente estava numa praia aqui, ele veio, que namorava uma grande amiga minha, e aí ele me contou sobre esse filme, sobre um filme, né? Que na verdade é um filme que eu gostaria de passar para vocês, né? Mas eu conversei com a Fábia, assim, é um filme meio pesado, né? Tipo aquele é um filme que é bem assim de consumo para pessoas aficionadas por esse tipo de cinema, né? E também pessoas que são aficionadas pelo tema da psicanálise e da violência, né? Então, eu sempre digo, quem trabalha com cinema, assim, com pesquisa em cinema, ele é que nem um cirurgião, né? Tipo, um cirurgião não pode ter medo de cortar pessoas, né? Ele também não pode ter medo de sangue, né? Então, a gente desenvolve esse olhar, né? Esse olhar da pesquisa. Tem a ver, inclusive, com coisas que eu vou falar aqui sobre a questão do olhar na pesquisa cinematográfica, né? Porque o filme que eu gostaria de passar para vocês, eu posso recomendar, eu escrevi um artigo sobre ele, está publicado numa revista, né? Ele se chama Um Filme Sérvio. Né? Ele é um filme que provocou muita polêmica. Ele foi exibido aqui em Porto Alegre, num festival que é o Fantaspoa. É um dos maiores festivais da América Latina de cinema, né? O Fantaspoa. É um festival que é o meu grande nicho de pesquisa, assim, né? Então eu passo 2 semanas assistindo filme, 3, 4 filmes por dia. Isso desenvolve a sensibilidade cinematográfica e tal, né? Ele foi exibido aqui e ele foi proibido em alguns países do mundo, inclusive foi proibido no Brasil, né? O filme sérvio. E aí ele me contou a história desse filme, né? E eu fiquei interessado, e disse, esse é um filme que a pessoa assiste, ela tem pesadelo, porque o filme tem coisas terríveis e tal, né? E aí eu fui assistir o filme, né? E se eu contar para vocês qual é a cena que provocou grande polêmica no filme, vocês realmente vão ter nojo, vão ter asco, né? Não vão querer ver esse filme jamais. Vocês vão achar que eu sou um pervertido, porque muita gente achava isso, assim, né? Acha que eu sou o cara acha porque eu gosto de ver, não que eu gosto, né? Eu gosto de fazer pesquisa com cinema, porque eu gosto de ver ultraviolência, porque eu gosto de ultraviolência. E a discussão que a gente vai fazer aqui sobre o cinema justamente é assim. Vocês viram o filme, né? No porão, né? Ele tem cenas super impactantes, né? Do ponto de vista visual, né? Mescladas com cenas absolutamente banais, né? Só que a gente vai em algumas cenas absolutamente banais não são tão banais assim, né? E as cenas absolutamente violentas, elas têm um sentido muito interessante que é trabalhado pelo diretor e que eu trabalho naquele texto ali, né? Que são coisas que chamam a atenção de quem faz a pesquisa sobre violência. A mesma questão é do filme Sérvio. Né? O filme Sérvio ele tem uma cena, né, que é a cena emblemática do filme, que faz com que esse filme é uma cena típica, né? É uma cena que tem um bebê recém-nascido sendo estuprado. Né? E aí vocês, que horror essa cena e tal. Né? Mas se vocês forem assistir o filme, né, vocês vão dar conta que o filme, essa não é a cena mais violenta do filme. Inclusive, a cena mais violenta do filme, a Damares assistiu esse filme, né? E nessa fala bizonha que ela fez lá, ela tirou aquilo que ela disse de uma cena do filme Sérvio. Eu estou dando isso em primeira mão para vocês. Né? E a cena mais violenta do filme é quando tem uma mulher amarrada, né, numa corrente, vem um sujeito de máscara e pega um martelo, quebra os dentes dela, né? E introduz o pênis na boca da mulher desdentada. Né? Exatamente isso que a Damares falou, né? A Damares, ela assiste, que é toda evangélica e tal, ela gosta de cinema e ultraviolência também. Ela tem a sua cinemateca pornô. Né? É disso que a gente está falando do filme, né? Quer dizer, o que os austríacos guardam nos seus porões. Né? O que a Damares deve guardar no seu porãozinho lá deve ser uma boa filmografia pedófila e pornográfica. Né? Isso é muito sintomático, né? Aliás, né? Eu estava assistindo o filme de novo agora para poder fazer a fala de vocês, e é muito legal essa questão do olhar que o Zizek fala da paralaxe, né?
Porque, às vezes, a gente dá a impressão que o objeto muda de posição, mas é a nossa posição que muda com relação ao objeto. E esse filme, visto no contexto brasileiro da eleição, ele é muito atual, né? Inclusive, eu descobri outros sentidos, né, nos dias de hoje, que na época que eu assisti o filme, trabalhei ele, né, essas coisas não faziam tanto sentido assim. Vocês podem ver que tem muitas cenas de clube de tiro, né? E cena dos velhinhos lá conversando, os velhinhos falando de xenofobia, né? Tipo, é o tiozão de WhatsApp ali, né? Falando mal dos imigrantes, né? Falando várias coisas ali a respeito disso, assim, né? Então o filme ele tem uma certa atualidade nessa história do cidadão de bem, porque eu suponho, eu não li nada sobre isso, gente, tá? Mas eu pressuponho, como quem leu o meu artigo, né, que o Seidel tenha tirado essa história né, a partir de dois casos famosos, né? Um eu cito no artigo, que é o Joseph Fritzl, né, que é citado pelo Zizek no Vivendo no Fim dos Tempos, que é o cara que manteve a filha presa durante 24 anos no porão, né, teve 7 filhos com ela, e conseguiu enganar o serviço social da Áustria, né? Tipo, ele conseguiu adotar 3 das crianças, 2 morreram, as outras foram criadas no porão, né? E teve um outro sujeito, também austríaco, né, que também sequestrou uma moça na rua e manteve ela por 10 anos no porão, né? E aí você sabe que Hitler era austríaco, né? E tem uma cena, não sei se vocês assistiram o filme Bacurau, né? No Bacurau, o que acontece no fim com o vilão, né? Por que eles não matam aquele vilão, né? Por que eles não pegam aquele alemão, né? Que porque ele é o personagem que representa o nazifascismo, né? Ele representa o nazismo. Na cena em que ele pergunta, que o cara ele dá um tiro no cara que chama ele de nazista, ele pergunta a idade do cara, o cara diz, eu tenho 30 e poucos anos. Ele diz, eu vivo nos Estados Unidos há 40, eu sou mais americano do que você. Essa frase ela tem muito sentido no Bacurau, porque realmente o nazismo ele é mais americano do que alemão, né? Os supremacistas brancos, o nazismo surge da Ku Klux Klan, não o contrário, né? E aí, no final, o que acontece em Bacurau? O nazismo é trancado no porão, ele não é morto, né? Ele não é morto, ele é trancado no porão, porque ele pode voltar a qualquer momento. E é tudo isso que a gente está vendo hoje, né? A gente se surpreende e tal, mas essas coisas a gente sabe que elas sempre estiveram aí trancadas no porão e a gente escutando, assim, né? Agora, só que o porão abriu, né? E aparecem os horrores, né? Que tem no porão, né? Desde as coisas mais banais, né? Desde as coisas mais maravilhosas, desde as coisas mais terríveis e violentas, né? Como a cobra comendo o ratinho, né? Né, aqueles nossos comportamentos, assim, que aparentemente são estranhos, mas que a gente pode dar vazão a eles, assim, como a senhora que tem as crianças, os nenezinhos dentro das caixinhas ali. É muito bonita, muito interessante, muito perturbadora a cena, né? Então, eu trouxe esse filme para vocês, para não trazer o filme sérvio, eu sugiro que vocês assistam o filme sérvio, leiam o artigo que eu publiquei, né, que se chama Não é Pornografia, é a Própria Vida, né? E então a gente começou a fazer em 2010, né, eu juntei um grupo pequeno de pesquisa ali, né, onde a gente começou a assistir determinados filmes, né, e desenvolvendo uma metodologia cinematográfica, né, de análise cinematográfica. Foi um trabalho de pesquisa muito radical, né, porque ele não entra numa lógica produtivista. O meu treinamento de pesquisa, quando eu era da faculdade, era um treinamento em fenomenologia e semiótica, e o meu orientador ele nos deu uma formação de mais de 2 anos, né, nisso, né? Então, ou seja, a gente tinha que ler, a gente tinha que estudar, a gente tinha que desenvolver a metodologia, né? Isso demanda tempo e isso sacrifica, né, dentro da pós-graduação, a questão produtiva, né? Então, tu não pode produzir, porque não dá, né? Claro, às vezes a gente era obrigado a ser meio ninja, assim, né? Então, nós éramos pequenos, assim, nós éramos 17, 19 anos, daí a gente ia num congresso e apresentava um resumo de coisas que a gente não entendia. Mas como tinha pouco tempo para apresentar, e geralmente ninguém faz pergunta, a gente passava, né? Tá, legal, apresenta aqui a metodologia e tal. E tu precisava botar o teu nome lá né, na produção. Então eu trabalhei isso muito com a gurizada, né? O nome do filme é Um Filme Sérvio. Foi muito engraçado que quando ele foi proibido no Brasil,
Ele apareceu no YouTube, né? Então, tipo, tu não podia passar no cinema, mas qualquer criança podia assistir no YouTube, né? Esses paradoxos, assim, né? Um filme sérvio. E ele tem uma explicação de por que ele se chama um filme sérvio, tá? Porque ele é um filme que trata sobre a guerra da Sérvia, né? Nas suas entrelinhas, né? A história do filme é a história de um ator de filme pornô aposentado que é contratado por um psicólogo, um ex-psicólogo que trabalha com filmes pornográficos ultraviolentos, que são chamados de snuff movies, né? Os snuff movies são um elemento interessante na pesquisa cinematográfica, porque eles são filmes onde uma pessoa ela é violentada de verdade diante de uma câmera, né? O que traz várias discussões a respeito do que é o cinema, né? Do que é a realidade, que a gente vai ver hoje, assim, né? Do tipo, o filme pornográfico, né? O filme da indústria pornográfica existe relação sexual de verdade, né? O filme violento geralmente não é, né? O filme violento, se o cara leva um tiro na cabeça, aquilo ali é trucagem. O cara não pode levar um tiro na cabeça, né? Tipo, aqueles filmes americanos que o cara mata todo mundo, os atores não morrem de verdade, né? Mas no filme pornô, né, na indústria pornográfica, as pessoas fazem sexo de verdade. No snuff movie, a pessoa realmente morre de verdade, ou é torturada diante das câmeras e tal. Né? Isso entra na tal da Deep Web, né? Lendas urbanas, assim, de que existem pessoas milionárias que financiam esses filmes e tal. Né? Então, esse sujeito, que ele é o ator de filme pornô aposentado, ele é contratado, né? Porque ele está sem dinheiro, porque ele resolve largar, se aposentar, daí tem uma família tradicional, e aí ele resolve, daí ele é contratado por esse cara que paga uma boa grana para fazer um tipo de cinema de snuff movie, onde tem violência e pornografia de verdade e tal. Mas, na verdade, todo filme, se tu for analisar, né, o discurso do filme, não necessariamente o conteúdo, tu vai ver que ele é um filme que trata da Guerra da Sérvia, né? Que foi uma das guerras de genocídio mais violentas que já existiram, né? E que a gente sabe pouco sobre essa guerra. Né? Então, o que o cara quer dizer, né, que ele está dizendo, o que o cineasta quer dizer com o filme é o seguinte: vocês se escandalizam com o meu filme, né, acham o meu filme ultra violento, de mau gosto e tal, não conseguem assistir ele, né? Mas que engraçado é porque quando vocês ouvem falar da Guerra da Sérvia, muita gente não dá bola, né, para todo o genocídio, o massacre que aconteceu no meu país. E isso, de certa forma, eu vou mostrar uma lâmina interessante para vocês sobre isso, né? Isso é encoberto por uma nuvem ideológica, né? Então aí nasce, né, gente, o nosso laboratório, basicamente, né, de assistir esses filmes, se debruçar sobre eles, assistir várias vezes, descrever as cenas principais, as cenas mais importantes, os subtextos, né? Porque a cena que o bebê recém-nascido é estuprado, ela tem uma série de camadas de textualidade, de discurso, de filmografia. Ela tem uma relação com o Hamlet, porque ela não é uma cena do filme, ela é uma cena dentro da cena, né? Ela é um filme dentro do filme, e o filme sérvio ele tem o tempo inteiro isso, filme dentro do filme, dentro do filme, dentro do filme. E no final ele é um filme dentro do filme. Né? E aí, claro, a pessoa que assiste o cinema, o Charles Alexander Pierce, né, que é um grande semiótico, assim, ele fala sobre isso, né? Existem os momentos do signo, né? Então tem aquele signo que provoca aquele impacto visual na gente, ou aquele impacto moral, né? Onde eu falo para vocês assim, o bebê recém-nascido foi estuprado, né? E aí vocês se escandalizam e nem vão ver o filme, né? Mas daí o olhar da pesquisa, a gente vai atravessando essas camadas e vai vendo que há uma estrutura toda no filme, né? Esse filme ele é produção de discurso, ele é produção de um olhar, né? Ele é produção que nós também trazemos esse olhar sobre o filme, né? O olhar do pesquisador sobre o filme também produz uma história, né? Então nós pegamos esse filme, não é qualquer filme, né? E nós recolocamos essa experiência no mundo, né? E trazendo todas as nuances, tanto a produção de um conhecimento sobre metodológico sobre a relação da psicanálise com o cinema, quer dizer, como são as possibilidades da gente analisar um filme, né? Tanto quanto os sentidos possíveis políticos e tal, que estão, né, dizendo assim, olha, esse cara quer mostrar isso, quando na verdade ele está querendo dizer aquilo. E é basicamente a nossa relação, né, com o objeto da violência. Então nós estamos pescando, né, nós estamos procurando filmes, né, que trouxessem essa temática, né, e principalmente com relação aí a gente vai usar os Nós Borromeus do Lacan, a gente vai usar a fita de Moebius, né, a gente vai usar um pouco de uma semiótica, né, a partir os conceitos de ideologia, de violência do Zizek, né, que são conceitos muito potentes para pensar o que é a violência,
né? O próprio conceito de violência e todas as manifestações práticas. A gente pode trazer para a atualidade, né? Uma das possibilidades dos conceitos de violência. Nós nem sempre, né, gente, percebemos a violência como violência, né, ou experienciamos a violência como violência, e às vezes consideramos algo violento a partir de uma mera percepção, né, que é um preconceito do olhar. Então, por exemplo, né, assistir um desses filmes, né, então, a gente não suporta, a gente se identifica, né, a gente é iludido nesse pacto que existe quando a gente vai no cinema, que é o pacto da realidade, né? Quer dizer, quando tu vê o super-homem voando, né? Imagina se tu fosse o chato que fica dizendo, isso aqui é contra as leis da física, né? Seria o chato assistir no cinema todo o tempo, né? Do tipo, tem que aceitar aquela experiência de que o super-homem está voando para poder assistir o filme, né? Então, claro, quando tu vê uma cena de morte violenta no filme, também, né? Dependendo do filme, é claro, né? Aí tu pode pensar, não, mas por que que o cara fez esse enquadramento? Né? Por que que o cara trouxe essa cena, como é que ela foi construída e tal, né? Claro, tu entra também na cena, é legal tu tomar um susto, é legal tu ter nojo, né? É legal tu te impactar, mas também existe esse distanciamento que, bom, quem trabalha com os cineastas mesmo, eles sempre pensam o filme assim, né? Eles sempre pensam o filme nos seus esquadrinhamentos, né? Eles pensam o filme nas suas nuances. Então, nós produzimos, a partir daí, uma série, né, de coleta de dados assim desses filmes especiais, né? Que ou mostram uma violência explícita, né? E é interessante, tu produz um binarismo, assim, tem uma violência muito explícita, mas, na verdade, o que o filme quer dizer é outra coisa, né? O filme quer fazer uma denúncia, né? O filme quer trazer uma outra história, né? Ou tu traz filmes, né, onde não há violência sanguinária explícita, né? Mas o pano de fundo do filme ele é extremamente violento, né? A gente pode ver isso na pandemia, né, gente? Hoje em dia a pandemia e eu acho que o filme Na Caverna ele traz coisas muito interessantes nesse sentido, porque vocês devem ter percebido, né? O filme trata de pessoas de verdade, né, nas suas situações de vida cotidianas, mas nem tão cotidianas assim, né? Porque o cineasta interage e monta cenas, né? Eles chamam isso de mockumentary, né? É meio documentário, meio ficção, meio realidade, né? É mais ou menos isso que a gente vive hoje, né? Na nossa esfera pública do Brasil, assim, né? Nas fake news, né? E esse excesso de internet, esse excesso de notícia, né? Esse excesso, hoje em dia está todo mundo em pânico, aí aparece uma pesquisa, aí aparece a pesquisa que o Bolsonaro está na frente, né? Aí aparece, não, porque vai ter 6 bilhões de não sei o quê, daí a gente está lá, então está todo mundo assim, né? Compartilhando coisas, sem saber o que é verdade, o que é mentira, né? Então existem um pessoal da antropologia, da sociologia que já trata, por exemplo, de obras de ficção como séries ou filmes como dado de realidade. Entende? Vocês entendem? É muito interessante isso. Eu vou assistir, por exemplo, Cidade de Deus, né? Ou eu vou assistir aquela série Atlanta, né? Ou eu vou assistir a própria série do Jeffrey Dahmer, né? Que sensacional, né? E aí tu pensa assim, isso aqui é ficção. Tá, tudo bem, é ficção, mas são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem. No mínimo, são sentimentos, ideias e tal que existem no mundo, né? Então, muitos sociólogos e antropólogos já têm pensado os seus trabalhos, né? Bom, e não precisa ter um compromisso com a realidade, porque a realidade, qual é a diferença entre realidade e ficção? Olha o Lacan aí. Olha onde vem o Lacan, de repente, assim, invade o nosso debate aqui, né? Aquelas coisas que os caras tentam entender real, imaginário e simbólico, é isso aí, né, gente? Quando a gente compreende o real, o imaginário, o simbólico, deixa eu botar uma laminazinha aqui que eu trouxe esse PowerPoint, né? Por que a gente pensa o real, o imaginário, o simbólico usando essas imagens ou depois, mais tarde, aqueles outros milhares de nós borromeus, cada um de um jeito, um torce para o outro, um entra dentro do outro, né? Porque justamente, né, a nossa experiência ela está conectada não dicotomicamente, né? Então, quando eu estou pensando real, imaginário e simbólico, e aí a gente que estuda Lacan, assim, né, a gente tenta entender Lacan, né? Todo mundo tenta entender alguma coisa, mas não é para entender, né, gente? É para pensar, é para forçar o pensamento. Deleuze diz que o pensamento ele é uma violência, né? Então a gente tem que produzir uma certa violência para poder pensar nas coisas, né? E também faz parte disso a gente se angustiar, a gente não entender, e daí faz com que a gente estude mais, né?
Porque, afinal, o dia que a gente entender mesmo, a gente realiza o nosso desejo de entender, e aí a gente está morto. O dia que tu atingir a plena compreensão das coisas, né? Ou então, né, tu pensa que tu entendeu, né? Como é aquele filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Eles descobrem o supercomputador, né? Eles fazem a pergunta: qual é a origem de tudo, né? A origem do universo, né? Eles perguntam para o computador, né? O computador fica milhões de anos calculando, né? E aí, quando eles vão lá abrir o computador para saber qual é o segredo do universo, o computador dá uma resposta: 42. Esse é o número cabalístico, né? Tá aí a resposta, né? 42. Essa aqui é a resposta do segredo do universo. Tá aqui, vocês perguntaram, eu calculei. Então é bom, e aí qual é? Né? Não, claro, né? Essa ideia, né, de que não existe comunicação, né, tipo, olha, o que eu estou falando aqui para vocês, né, felizmente vai bater em vocês de uma forma diferente, né, de uma forma de cada um de vocês é uma singularidade, né, que vai compreender isso, vai duvidar, vai questionar, né. Então, dentro da experiência cinematográfica, a gente tem isso aqui, né, aquilo que se apresenta para mim, né, como percepção imaginária, né, como essa percepção imaginária ela tem uma certa correspondência dentro, né, de uma realidade concreta na qual às vezes eu não tenho acesso, né? É como a gravidade, né, gente? Eu posso dizer aqui para vocês que a lei da gravidade é uma fake news, né? Tem gente que acredita, né? Como a Terra é plana, né? Tipo, a lei da gravidade é uma fake news. Aqui na frente do computador é beleza, o cara vai lá, compartilha, olha aqui, a lei da gravidade é uma fake news, o Newton era comunista, né? Essas coisas assim. Né? E algumas pessoas vão pular da janela, né? Vai achar que é fake news, né? Que a lei da gravidade é uma fake news, vai pular da janela, vai se estrebuchar lá embaixo, porque o real não tem jeito, né, gente? O real o real é o real. Né? E a maioria de nós entra nessa relação do simbólico, assim, né? De enxerga as coisas como metáforas, né? Nós pensamos nas coisas. Né? Às vezes a gente pode pensar poeticamente, né? Aquela música dos Paralamas, né? Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, né? A gente pode pensar isso em termos de metáforas. Né? Isso aconteceu agora na pandemia, né? Tipo, as pessoas compartilhando coisas, fake news e tal, né? A partir disso, a partir de algo de uma realidade que tu tem uma percepção dela meramente perceptiva, assim, né, sem muito fundamento. E essa percepção da violência, né, gente, porque a gente pensa assim, 600 mil pessoas mortas. A maioria das pessoas no Brasil, nós temos em torno de 200 milhões de habitantes, né, não teve Covid, não morreu de Covid e não conhece ninguém que teve Covid. Né? E as pessoas que tiveram próximas disso, né, elas vivenciaram essa experiência em loco, né? Viram pessoas morrer, tiveram seus parentes queridos e tal. Então, a maior parte dos brasileiros, né, gente, não passou pela experiência da Covid, da violência da Covid. Né? Assim como nós aqui estamos conversando, né, gente? A gente está aqui conversando, batendo um papo, debatendo. A 2 quadras aqui da minha casa pode ter uma pessoa sendo assassinada, mas eu não estou vendo, né, gente? Essa pessoa, para mim, vai se transformar numa mera estatística. E eu não vou perceber essa violência. Né? Eu não vou perceber isso, não vai passar por mim. Então, esse é um dos conceitos interessantes de violência que o Zizek traz, né? Que é a violência com essa relação de figura-fundo. Né? Gente, eu gosto de fazer uma fala assim não linear, sabe? E eu gosto de ir e voltar no tempo. Assim. Então, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência. Vocês me convidaram, agora as áreas de vocês. Tá? É como a gente vê essa cena aqui do filme, né, gente? No porão, né? Quem assistiu o filme... Gente, vocês realmente, em algum momento, vocês não acreditaram que essas crianças eram de verdade, assim, né? Ou que essa mulher realmente foi muito na sua performance. E a gente fica pensando assim, como é que o cara filmou isso, né? Como é que foi feito isso? Ele chega na casa da mulher, ele sabe que essa mulher tem essa experiência, né? E aí ele conversa com ela e ele propõe uma filmagem, né? Meio realidade, meio ficção. Muito interessante, né? Porque é uma cena do cotidiano dela, no porão dela, que tipo, provavelmente é uma coisa que ela faz todos os dias, né? E ela se dispõe a fazer isso diante de uma câmera, com edição, com equipe de filmagem e tudo mais. Né? E é muito interessante porque tu sente o amor que ela tem por essas crianças, né? E é muito interessante para pensar quem trabalha né, com maternidade, né? Como muitas mães não têm isso com seus filhos, né? Com seus filhos de verdade.
né? E essa mãe, ela está ali, né? Trata essas crianças, esses bebês, né? Que são produzidos com... Na verdade, antigamente tinha isso. Eu me lembro que as minhas irmãs mais velhas tinham uns bebês assim, que eles eram meio que uma simulação mesmo de uma criança de verdade. E tu vê que então, para nossa percepção, e eu me lembro que eu fiquei muito em dúvida, sabe? Claro, apesar do absurdo, né, gente, dela tirar as crianças de dentro das caixas de sapato, apesar de tu estar olhando, olha, o absurdo dela tirar as... Olha, pense na fake news, né, gente? Pense que a gente se escandaliza com as pessoas que acreditam em fake news, com as pessoas né, que compactuam com as coisas do Bolsonaro e tal, né? E agora imagine que nós, aqui, pessoas educadas, né, pessoas que têm sensibilidade psicanalítica, cinematográfica, a gente vê essa mulher tirar uma criança da caixa de sapato e por alguns segundos a gente acredita que essas crianças são de verdade, né, e que ela está realmente cuidando de uma criança de verdade. Olha que sensacional que é, né, a pesquisa psicanalítica, a pesquisa cinematográfica, o que a gente pode descobrir com isso. Eu queria deixar isso mais para o fim, né? Mas eu gosto... Não, eu vou deixar para o fim. Primeiro eu vou contar alguns filmes, né, gente, que a gente estudou nesses tempos, né, no laboratório, né, que são filmes que trabalham... Aí eu vou perguntar para vocês, alguém assistiu Violência Gratuita? Funny Games, é do Michael Haneke, fez a Fita Branca, ele fez Amor, né, que é um filme muito interessante. Ninguém assistiu? Violência Gratuita? Esse filme, ele tem, digamos que, umas 3 cenas de violência, mas é uma cena assim, o cara dá um tapa na cara do outro e um cara dá um tiro no outro. Tá? De resto, o filme não tem violência nenhuma. Assim, violência é no sentido sangue, né? Mas é um dos filmes mais violentos que eu já assisti na minha vida. Assim. É um filme terrível, é um filme que ele tem cenas que tem uma cena que acho que ela deve ter uns 5 ou 10 minutos de silêncio, onde o filme fica parado, né? E aí a gente não aguenta assistir, é que nem debate assim, presidenciáveis. Assim, eu não aguento assistir 5 minutos, não sei se alguém que aguenta aqui, mas eu não aguento assistir um debate. Né? 5 minutos de debate eu já desligo a TV. Né? E esse filme é pior do que debate, claro. É pior do que debate. A não ser o debate que teve o Padre Kelmon, aquele ali foi pior ainda do que qualquer filme violento que a gente possa assistir. Né? Então, ele é um filme muito interessante, que eles são 2 rapazes, adolescentes, né, e é uma família austríaca também, né, que chega na casa de campo, assim, né, e aí esses 2 jovens aparecem apresentados por um vizinho, né, vestidos de golfe, assim, e aí eles vão entrando na casa da família, e é um filme que tem cenas constrangedoras e tal, né, e ele é um filme que ele produz... ele quebra a 4ª parede, né, gente, que eles chamam, ó, a cena é do personagem, ó, piscando o olho para quem está assistindo o filme, né? E tem uma hora que o filme que acontece... Eu vou dar um spoiler, desculpem, gente, quem trabalha com cinema não tem que ter medo de spoiler, mas eu vou estragar um pouco a experiência do filme dando spoiler, né? Tem uma cena porque eles sequestram essa família e eles vão fazendo tortura psicológica com essa família. Né? E cara, é muito chato de assistir, assim. O filme é genial e tal, mas olha, ele é muito constrangedor, sabe? Esse Michael Haneke, ele tem isso. Naquele filme Amor, tem uma cena no final que tem uma cena que é um mero tapa na cara, assim, mas é um horror a cena, né? E eu tô vendo como os cineastas eles produzem esse olhar, né? Não é um objeto em si que provoca o terror, né? Mas toda a preparação da cena, toda a diegese da cena provoca um terror, assim, né? Toda a construção da cena. É como aquele filme Água Negra, né? Que é um filme de terror japonês, e tem uma cena que é a cena mais assustadora do filme, né? Que eu fiquei com medo, não consegui dormir depois que eu vi o filme. É uma cena que uma mulher ela sobe no terraço do prédio e ela acha uma bolsinha cor-de-rosa. Se eu contar essa cena para vocês, né, do tipo, a mulher sobe no telhado e acha uma bolsinha cor-de-rosa, vocês não vão achar nada demais. Mas no contexto do filme, essa cena que a mulher acha a bolsinha de cor-de-rosa é de morrer de medo, sabe? É muito legal isso, né? Tipo, a questão da semiótica, né? Que tira uma coisa do contexto. Então, nesse filme, tem uma cena onde, né, eles sequestram a família, amarram eles, colocam na sala, e eles são rapazes super educados, e eles sempre dizem assim, foram vocês que começaram,
né? E é verdade, foi a família que começou, né? Mas essa justificativa de que vocês começaram. Mas é a cena em que o cara pega uma arma e ele consegue matar um dos sequestradores, a mulher, né? Mata um dos sequestradores. Essa cena congela, e aí tu acha que o filme estragou, né? E aí um dos personagens, assim, um dos vilões, assim, ele começa a procurar uma coisa, não, espera aí e tal. Daí ele vai lá e ele acha um controle remoto. E aí ele aperta o controle remoto e o filme volta. E o filme volta, daí ele olha para a câmera e diz assim: ah, tu acha que isso aqui é filme, né? Isso aqui é verdade, né? No mundo real não existe isso de matar o vilão, daí o filme segue. Mas é interessante porque ele é um filme super realista, né? Então ele te prega uma peça, ele puxa o tapete do espectador, assim, né? Ele aperta um botão e o filme volta. É muito interessante, ele volta para o espectador, né? O outro filme, esse é filme aqui que tem os médicos também, se chama O Canibal Vegetariano, né? Ele é um filme croata, que é a história de um médico obstetra, né, que trabalha numa clínica de saúde pública, e ele começa a cometer atrocidades nessa clínica, né? E só que o filme não tem nenhuma cena de sangue, ele não tem nenhuma cena de violência, ele tem uma cena de estupro, tá? Mas é bem, mas é uma cena pequena no filme, assim, né? As principais, e ele é um filme extremamente violento e realmente a gente chega no fim a gente tem vontade de jogar a televisão na parede, assim, né? Porque quanto mais maldades o cara vai fazendo, mais ele se dá bem, né? E ele é promovido, toda uma história, ele começa. Vou dar um exemplo de uma cena maldosa, a cena mais leve, que ele vai subindo na escalada da maldade, né? Então, uma mulher vai fazer uma ecografia, porque ela vai viajar, né? E aí ele está tirando uma soneca na clínica, daí ela interrompe a soneca dele. E aí ele vai lá e ele passa, daí tem uma enfermeira junto, ele passa o aparelho na barriga da mulher, né? Porque a mulher quer ir viajar e quer saber se está tudo bem com o feto. E aí ele olha e diz, olha, tem problema com o teu feto, tu não vai poder viajar. Daí a mulher vai embora chorando. Daí a enfermeira olha para ele e diz, não, não tinha problema nenhum no feto. Daí o cara, mas ela interrompeu minha soneca. Né? Essa é a coisa menos mesquinha que ele faz no filme. Você vai evoluindo a escalada de mesquinhez, né? E tal. Então esse filme também é um exemplo assim, né, de um filme que visualmente ele não tem impacto, né? E aí tem dois filmes que por acaso são filmes sérvios, né? Que são sim filmes de extremo impacto visual, né? Extremamente violentos, mas na verdade o que eles querem falar? Eles querem fazer uma denúncia a respeito da guerra da Sérvia, né? Um deles se chama Vida e Morte de uma Gangue Pornô, né? Que é a história de um rapaz que ele é cineasta, e ele é um cineasta que ninguém quer dar trabalho para ele, então ele resolve fazer filmes pornôs, né? Ele quer fazer filme pornô artístico, mas não dá dinheiro, né? E aí ele monta uma trupe de teatro e eles fazem um teatro pornô. Então eles percorrem o interior da Sérvia fazendo teatro pornô. Esse filme aqui, ó. E aí eles recebem a visita de um alemão que está viajando pela Sérvia e ele faz uma proposta, eu vou dar uma grana para vocês se vocês fizerem filmes snuff, né? Que são filmes que são filmes realistas. Né? Os sérvios trabalham bastante essa ideia do snuff movie. Então eles começam a fazer filmes, né, que são snuffs, onde algumas pessoas, aí é muito interessante, existem 5 vítimas no filme que são protagonistas dos snuffs, algumas delas são pessoas que sofreram com a guerra e que vendem os seus corpos, né, para o cinema para poder sustentar a família. Então essa cena aqui é uma cena assim, né, a cena de um soldado que produziu as piores atrocidades durante a guerra, né? E aí ele tá morando com a família está passando fome e ele está com câncer incurável. Então ele ganha uma grana para morrer diante das câmeras, né? Daí aparecem os caras super milionários no filme que pagam, né, por esse filme. Outra cena, né, é uma cena que antigamente meu laboratório se chamava Lapot. É uma cena de semicídio, né? Que é assim, na antiga Sérvia existia um ritual chamado Lapot, que é um ritual de semicídio, que é um ritual onde a pessoa mais velha, tipo no inverno, né, acaba a comida, e a pessoa mais velha da família ela morre em nome da família, né? O velho come menos, né? O velho dá trabalho, consome comida e tal, e o velho vai morrer de qualquer jeito. Então eles fazem um ritual, eles põem um pão em cima da cabeça do velho e dão uma marretada no pão, né? Simbolizando que o velho se sacrifica em nome do pão da família.
Então, eles fazem, tem um velho para pagar o tratamento da neta também, né, se submete a esse ritual. É muito interessante, né, gente, que um dos escândalos da pandemia foi de cenicídio. Não sei se vocês viram. Vocês ouviram falar na Prevent Senior, do Hospital Santa Maggiore de São Paulo, né? Que era um verdadeiro campo de concentração de idosos, né? Onde os idosos eram recebidos para tratamentos paliativos, ou por Covid, ou por outras doenças, eram recebidos num hospital super luxuoso, tu ganhava pão de queijo, cafezinho na sala de espera, era bem atendido e tal, só que em algum momento o hospital parava de tratar, né? Parava de dar medicação e começava a tratar os velhos só com morfina. Isso foi denunciado e tal, né, na CPI da Covid, já foi arquivado tudo pelo Aras, né? O Santa Maggiore e a situação de Manaus colocam o Brasil, gente, no âmbito da Alemanha nazista, né? O que nós fizemos foi, não foi só a Covid em vacina, né, gente? Mas foi a situação de Manaus, da Amazonas, onde eles testaram a cloroquina em pacientes e onde eles testaram um aplicativo de diagnóstico da Covid, onde a pessoa autorrelatava seus sintomas e o aplicativo receitava a cloroquina. Aí os caras fizeram um teste, né? Botava lá sintoma de diarreia, né? E aí o aplicativo diagnosticava como Covid e receitava cloroquina. Imagina, gente, que o ministro da Saúde, a sua secretária, que era capitã cloroquina, que os médicos resistiram em fazer isso nos postos de saúde. E eles foram para Manaus para assediar os médicos, né? Enquanto isso, as pessoas morriam sem oxigênio, né? E nesse Santa Maggiore, o que aconteceu foi a mesma coisa, só que com os velhos, né? Então, as pessoas que eram internadas por Covid, chegava um momento que, para liberar leito do hospital, ou elas eram levadas para casa, né? Recebiam medicação por correio, geralmente cloroquina, né? Ou se paravam os tratamentos paliativos e só dava morfina para as pessoas. Isso é um dos piores crimes contra a humanidade, gente. Foi cometido no Brasil com um sujeito que vai perder a eleição, mas ele vai ter 45% dos votos, né? É a velha pergunta que o Stanley Milgram se fez, né, quando ele fez o experimento de obediência, né? Quer dizer, como que uma nação inteira compactua com isso? Essa é a pergunta que a gente tem que responder, né? Cabe a nós, né, de certa forma, respondermos isso. Mas a pesquisa cinematográfica, ela dá boas indicações, assim, né? E aí chega no tal do filme Sérvio. Aqui está a cena culminante do filme Sérvio, que é uma cena que há todo um discurso, né, do Vukmir, que é o ex-psicólogo que trabalhava num abrigo de menores, né, que eram vítimas da guerra da Sérvia, os órfãos da guerra da Sérvia. E aí o cara ele faz todo um discurso sobre o que é a produção midiática de uma vítima. Então ele abre uma tela e ele mostra uma mulher em trabalho de parto, vem um sujeito de máscara sadomasoquista, faz o parto e estupra a criança. E aí ele fala, a newborn porn, né? Na verdade, essa história é uma metáfora sobre a própria Sérvia, né? A Sérvia é um país, tem toda aquela história dos Balcãs, né? Quando a Sérvia se constitui como nação independente, imediatamente ela entra numa guerra genocida, né, onde existiam campos de estupro, né, onde existiam os enclaves, que era onde a população muçulmana ou, né, não sérvia, eram cidades que eram sitiadas e os sérvios faziam tiro-alvo com as pessoas, né? Ou então, né, gente, que nem na época do nazismo, né, o teu vizinho, né, tinha um vizinho muçulmano que era teu amigo de infância, né? E daqui a pouco, quando desencadeou a Sérvia, aquele teu vizinho muçulmano te delata para a polícia e tu vai para um campo de concentração. A gente está se perguntando hoje, né, gente, por que as famílias se dividiram, né, na eleição, né? Tipo aquele primo que era teu melhor amigo de infância, né? Hoje tu não fala mais com ele, tu bloqueou ele, tu brigou com ele na rede social, né? As famílias se dividiram, né? O cara tá te chamando lá de comunista, tu tá chamando ele de gado, né? Aquele cara não tá nem aí pro teu emprego, né? Tipo, é funcionário público, ele não está nem aí, né, se o Bolsonaro está matando as mulheres, os homossexuais, os travestis e tal, os transexuais, né, as populações e tal, ele não está nem aí para isso. Puxa, aquele cara era tão legal, né? E aí eclode essa guerra, que a gente está em guerra, né, gente? Isso o Krenak falou, né? E aí aquela pessoa se transforma no teu pior inimigo, né? Isso aconteceu na Alemanha nazista, isso aconteceu na Sérvia, né? Isso aconteceu em todos esses lugares aí. Sim? Alguém pediu a palavra?
Então, aqui estão as cenas do filme Servo, né? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. E aí a gente entra, né, gente, no conceito de violência, e a gente mostra uma cena que vocês deram, né, duas cenas interessantes, né, muito significativas no contexto da minha pesquisa, né? E tem essa questão de figura fundo relativa à violência, né? Eu gosto de passar isso em aula, né? Eu acho assim, as cenas, para mim, mais interessantes, que mais me chamaram a atenção quando eu vi o filme pela primeira vez, né? Foi a cena do casal, do casal sadomasoquista, né, do Mr. Bear aí, que limpa o banheiro com a língua, né, e a cena da bandinha alemã, né. A outra cena foi, que eu até coloco isso, né, é a cena da mulher baldagista que trabalha na Caritas, né. Eu fiz uma análise muito interessante a respeito desse diálogo, né, desse depoimento dessa mulher, porque ele é muito interessante, porque ele mostra a posição do sujeito mudando em relação ao mesmo objeto, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Vocês lembram dessa cena, né? A mulher da Caritas, né? Que ela está amarrada, assim, ela aparece numa cena de sadomasoquismo. E se vocês prestarem atenção naquilo, na história dessa pessoa, né? Ela é muito interessante, né? Ela é muito perturbadora, e ela é muito significativa, psicanalítica, clinicamente falando. Né? Eu conto isso também a respeito de uma paciente, né? Eu conto isso no texto, da paciente que chegou para mim dizendo que tinha sido estuprada, né? E porque tinha a ver com a história dela, isso aí, né? Então essa cena é muito interessante. Eu gosto de mostrar essa cena em aula, né? Qual é a cena? Se a gente pensasse assim, vocês não viram o filme, tá? Vamos fazer esse experimento. Você não viu o filme? Qual cena visualmente choca mais? Visualmente, se tu olhou para a cena, tu te chocou. Posso falar? Pode, sim. Para mim, foi aquela cena que ela coloca o peso no pênis dele, ou nos testículos, não lembro bem, e ele vai lavar a louça algemada. Essa cena me chocou. Sim. Pois é, E ele fica balançando. Essa sequência ela é a mais chocante, né? E essa cena, para quem é homem, principalmente, né? Tu olha para aquilo ali e tu imagina fazendo isso contigo. Né? E essa cena é chocante, né? Um homem nu, né? Aparece um pênis, né, gente? O pênis é uma coisa super escondida na história da humanidade, assim, né? Então, filmes que aparecem nudez, raramente aparece o genital, né, gente? Geralmente aparece os seios da mulher, né? Mas é muito raro um filme aparecer nudez, assim, né? E pênis explícito, né? E dela não apareceu nada, né? Durante o filme não apareceu absolutamente nenhuma parte dela. O tempo todo dela, quem é exposto claro. é ele. Porque é ela que domina, né? Isso. Ela que Então, domina. foi bem impactante. Pois é, então, essa cena é super impactante. Eu gosto de brincar, né? Agora, tu olhar a cena do lado, que olhando assim de cara não tem problema nenhum, né? Mas se tu for olhando mais de perto, né? Olha lá o Hitler lá no fundo, né? Olha a memorabilia nazista, né? E os senhores simpáticos, né? Cidadãos de bem e tal, tomando seu vinhozinho, tocando a sua polca. Tânia? E tão impactante quanto a cena desses senhores, né, que estão aí tomando sua bebidinha e falando sobre o dia a dia, é o que ele fala quando ele diz assim: este é o aconchegante quarto onde eu passo a maior parte do tempo, né? É considerado para ele como o melhor lugar do mundo, né? E aí você pensa sobre isso, como é que um lugar como esse pode ser o melhor lugar do mundo, né? Então, o significante que tem, né, que está em volta disso, assim como ela, quando ela fala do amor absoluto, porque ela diz que ele é o escravo do amor para ela, né? Ele é um escravo do amor para ela, e que esse posicionamento dele faz com que ela encontre um amor absoluto, né? E a gente fica pensando sobre isso. Eu fiquei pensando até o que eu guardo no meu porão. Comecei a pensar o que eu guardo no meu porão, porque todos nós temos um porão, né? A verdade é essa. E é como se fossem sessões analíticas onde esses personagens estão falando sobre seus porões, que você só consegue falar sobre eles numa sessão analítica, né? Pelo menos foi mais ou menos o olhar que eu tive. Perfeito, Tânia, perfeito. E na análise também, né? Tem às vezes coisas superficiais, coisas profundas, e elas vão se dobrando, aquela história da fita de Moebius, né? Então, tu tá no porão e tu tá no ponto, né? A história do sintoma, como foi a origem da psicanálise no quê? Na histeria, né?
que era aquele sintoma que estava revelando aquilo que, na verdade, ele esconde. Ou ele esconde, na verdade, aquilo que ele quer revelar. Né? Então, esse jogo, justamente isso, esse jogo de figura funda, assim, né? Revelar aquilo que está no porão é uma coisa meio paradoxal, né? Mas é muito interessante também isso, né? Então, eu tenho uma relação de suavidade, de amizade, de uma certa ingenuidade, né? Ao fundo, o puro ódio, a destruição, né? É um certo culto a isso. E desse lado eu tenho uma situação de extrema dor, né? Mas é uma dor que se converte em prazer, né? E ela é um ato de um amor discursivo, assim, né? Tipo, eu humilho esse cara, mas isso é humilhação. É paradoxo, né? Eu humilho esse cara, mas na verdade isso é um ato que representa o nosso amor, né? O nosso afeto. É muito curioso. Isso é muito curioso. É muito curioso. É muito interessante esses contrastes que o filme traz. E tem a ver também com a história do fetiche, né? Tanto o fetiche no sentido lato sensu, assim, quer dizer, isso aqui, né? O cara sempre, né, ser submetido a uma situação de extrema dor, quando na verdade ele está sentindo prazer e tal, né? Tanto quanto esse desvio do olhar que o fetiche produz, né? Essa coisa substituta, assim, né? Quer dizer, eu estou olhando para uma bandinha de alemã, assim, né? Está desviando o meu foco do Hitler. É isso que o Bolsonaro faz o tempo inteiro, né? Essa coisa da produção de um objeto fetiche que desvia, né? Se vocês olharem assim, é muito interessante, né? Eu nunca tinha visto o Bolsonaro falar até 2018, assim, até que um dia eu vi ele falando. Mas a imagem foi muito contrastante para mim, porque o que aparecia, assim, né, principalmente dos apoiadores dele, para mim era uma imagem completamente diferente dele, assim, né? Então, como tu vê, como tem um certo objeto, assim, né? Um falo imaginário, digamos assim, né? Um objeto de fetiche. Eu fiz uma fala na TV Fórum outro dia, né? Dizendo que no debate aquele, no último debate aquele do primeiro turno, apareceu o verdadeiro Bolsonaro, né? Que é o Padre Kelmon. Né? O Bolsonaro, o Padre Kelmon é, digamos assim, a Coca-Cola quente, né? Como diz o Zizek, né? O Zizek fala sobre isso, mas tem a Coca-Cola gelada. Pô, a Coca-Cola gelada é muito bom, né, gente? Então, uma Coca-Cola com um gelinho, um limãozinho e tal, dá um dia de calor, ela vai te deixar com mais sede, né? Mas é bom tomar e ela vai e tu até quase te convence que ela mata a tua sede, assim, né? Agora, se tu vai tomar uma Coca-Cola quente, tu tem contato com a realidade nua e crua. Assim, né? Aquele objeto que é super sublime e divino, ele vira bosta. Né? Então, é justamente isso. Né? É isso aqui que é disso que a gente está falando. Né? E tu falasse muito bem, Tânia. Né? Tu tem toda essa glamorização, esse heroísmo, né, na verdade, né, que é essa grande questão do bolsonarismo também. Né? O bolsonarismo é o mito do herói. Né? Os caras acham que eles têm uma fantasia, que nenhuma fantasia corresponde à realidade, por favor, né, gente? Então é claro que os caras vão ter uma fantasia, assim como o Lula também, né? Existem 18 tipos de Bolsonaro, vocês já viram isso? Tem os caras que pesquisam isso, né? Existe um Bolsonaro para cada nicho de eleitores, né? Existe o Bolsonaro bom pai de família, existe o Bolsonaro que vai matar os bandidos, existe o Bolsonaro que vai salvar a economia do país, existe, né? Existe também o Lula, né? Então, do tipo, hoje eu caminhando por Porto Alegre, né? Tem desde os caras que nem eu, que estão lá panfleteando, até passa o cara que trabalha na limpeza urbana, para ele o Lula é outra pessoa. O Lula é o pai dos pobres, que vai dar comida para ele e tal, né? Que vai ajudar ele. Para mim, o Lula, bom, eu tenho lá a entrevista do Guattari com o Lula, né? Eu tenho uma relação diferente com o Lula. Né? Eu sou professor universitário, federal, então eu devo muito ao Lula o meu emprego. Mas é diferente, a minha vida é diferente de uma vida de alguém que mora na periferia e que vai se. Né? Eu escuto as músicas do Madeirada, é muito legal, né? Nos coloca em contato com essas pessoas, né? Tipo, meu Chevette, ele fala meu Chevette cheio de gasolina. Cara, é muito legal porque te transporta para o universo, assim, né? Então a gente tem esse objeto de fetiche, assim, né? E bom, quando a gente chega na realidade, né? Na realidade nua e crua, não é bem assim. Eu tenho aqui essa lâmina, né? Que é um conceito. Tem um livro do Zizek muito interessante sobre violência, né? E eu gosto de perguntar, vocês estão enxergando todas as figuras? Porque uma das figuras está
para mim, parece tapada, mas vocês estão enxergando a lâmina inteira, né? Então, se eu perguntar para vocês quem é esse sujeito aqui de bigode, todo mundo sabe quem ele é, né? Todo mundo sabe, né? É o Saddam Hussein. Esse outro sujeito de bigode aqui, todo mundo sabe quem ele é, obviamente. Esse outro sujeito de bigode aqui, de óculos, todo mundo sabe quem ele é, né? Agora, esse senhorzinho aqui no meio, esse aqui, ó, de gravatinha vermelha, você sabe quem ele é? Não, esse de baixo de preto é quem, Fábio? Esse é o Zizek. Ah, que a imagem está bem alargada. Tá ruim? Ah, tá ruim a imagem, tá. É Mas ele, esse né? tiozinho aqui, ó, de De gravatinha. gravata, não. Aqui dá para ver, é o Hitler. Aqui dá para ver o Saddam Hussein. Aqui dá para ver, é o Gandhi. Aqui dá para ver Fortaleza. Depois eu vou explicar por que eu botei minha imagem de Fortaleza nesse contexto aqui, né? Alguém chuta quem é esse sujeito aqui? Ele ficou famoso, digamos assim, na mesma época do Saddam Hussein. Vou dar uma dica. Ele foi tão cruel quanto o Saddam Hussein e tão cruel quanto o Hitler. O nome dele é Slobodan Milosevic, né? Ele era o presidente da Sérvia na época da Guerra da Sérvia, né? Gente, vocês imaginam que até hoje existem arqueólogos trabalhando na Sérvia, montando esqueletos, né? E existe um movimento que nem existe na Argentina, o movimento das mães da Praça de Maio, existe um movimento das mães sérvias, né? Porque milhões de pessoas desapareceram, foram exterminadas. E quando ele viu que ele ia perder a guerra, porque ele enterrou todo mundo em vala comum, né? Quando ele viu que ele ia perder a guerra, ele mandou esquartejar e embaralhar os cadáveres. Eu estou lendo agora, gente, vocês estão... eu vou fazer um curso, né? Depois eu vou fazer o marketing, né? Eu e a Fábio vamos dar um curso sobre a Sabina Spielrein. Aí eu estou lendo a biografia da Sabina Spielrein. Meu Deus do céu, eu chorei. As maldades que aqueles caras fizeram na Rússia. Porque os judeus russos ficaram presos, né, entre os stalinistas e os nazistas. Então era um horror, né, gente? Caminhão, enchiam as pessoas, o caminhão de gente, queimavam com gás e botavam gás e tal. Pois a grande questão, né, gente, é que ele mandou esquartejar, embaralhar os corpos e enterrar de novo. Então, hoje em dia tem movimento de desaparecimento, como no Brasil, né, gente? No Brasil, isso a gente não sabe, né? Existem movimentos de mães de desaparecidos nas favelas. Porque no meio desse massacre de pessoas negras no Brasil, né, esses corpos vão parar em vala comum. E muitos vão parar em necrotérios, né? Tem um filme no Netflix sobre isso muito interessante, que fala sobre isso, né? Sobre um rapaz que estuda medicina, né, numa universidade, ele é o único negro da turma, e ele descobre que, além de ele ser o único negro, o pessoal da faxina são negros e os cadáveres do necrotério da Faculdade de Medicina são negros. Assim como, se vocês forem olhar o genocídio, o Holocausto brasileiro, né, da Daniela Arbex, que fala sobre o Hospício de Barbacena, também eles vendiam os cadáveres das pessoas para escolas de medicina, né? E se vocês forem olhar as fotos do livro da Daniela Arbex, a maior parte da população manicomial brasileira era negra, né? Então, houve esse genocídio também no Brasil. A gente não chama isso de genocídio, tá? A Daniela Arbex vai chamar isso de holocausto, né? Assim como a gente pensa no Saddam Hussein, que foi enforcado, pensa no Hitler, né? O Hitler era a nossa grande referência, hoje não mais, né? Hoje é o Bolsonaro, né? Eu estou estudando ciência política, né, gente? Os principais cientistas políticos do mundo inteiro, né, estão escrevendo sobre o Brasil, né, gente? Como um exemplo. Então, no futuro, assim como hoje nós estudamos Hitler, no futuro o mundo vai estudar o bolsonarismo e Bolsonaro e o Brasil. Se coloquem nessa posição de objeto, né, gente? Ela é terrível, né? Pois é, o seu Slobodan Milosevic morreu na prisão. Ele não foi julgado, não foi condenado. Se não me engano, teve até uma época o Tribunal de Haia chegou a inocentar ele, né? E ele foi um dos maiores genocidas da história, né? Então, e aqui aparece o Gandhi, né? Justamente que o Zizek, eu trouxe o Zizek aqui para a discussão, né? Porque o Zizek tem uma frase no livro dele sobre violência que diz que Hitler foi mais violento do que Gandhi. Essa frase provocou uma grande polêmica, assim, né? Por que o Hitler foi mais violento de Gandhi, né? Porque o tipo da violência hitlerista era uma violência reacionária e conservadora. Hitler não produziu nada de novo.
Ele só produziu com maior volume, maior violência sanguinária, né? Mas todos os ideais nazistas eram os ideais que construíram a psicologia, os ideais que construíram a medicina, os ideais que construíram a nossa ciência no século XIX, ideais racistas, eugenistas, higienistas, né? Toda a medicina moderna, a medicina brasileira, olha a posição da medicina brasileira na pandemia, né, gente? Olha a posição da medicina brasileira na pandemia, dizendo assim, olha, nós vamos receitar cloroquina para ti, né? Mas tu vai ter que assinar um termo de compromisso, te responsabilizando. Vocês já viram isso alguma vez na história? Olha, eu vou te dar um veneno aqui, né? Isso parece eutanásia, não parece? Porque eutanásia é isso, né? Olha, tá, tudo bem, nós vamos te dar uma injeção letal aqui, mas tu vai ter que assinar um termo de compromisso, né? Então, os caras defenderam o uso da cloroquina, porém, botavam a responsabilidade no paciente a partir de um termo. Isso é inominável, né, gente? Isso é uma coisa inominável que aconteceu no Brasil, que está acontecendo no Brasil hoje, né? Então, o Zizek fala assim, né? O Hitler era um tipo de violência sanguinária. Por que o Gandhi foi mais violento do que Hitler? Dentro de um conceito de violência como a ruptura da ordem estabelecida das coisas, né? Ou como isso, o uso da tua energia libidinal, né? Não reativa, né? Mas ativa. O Hitler é essa produção daquele sintoma que se repete da pulsão de morte lá, né? Gandhi não, né? Gandhi propôs uma ideia de uma revolução, de uma guerra pela paz, né? De uma revolução pela paz. Eu vou dar um exemplo mais fácil de entender, né? Marielle e Bolsonaro. Marielle é muito mais violenta do que Bolsonaro. Bolsonaro é o velho Brasil de sempre, né? Com maior volume, né? Bolsonaro é o Brasil, né, gente? Quem viveu no Brasil, né? Quem viveu conhece a história do Brasil, né? O Brasil nunca teve democracia, né, gente? Isso é científico, né? Pela ciência política, o Brasil não é, as definições de democracia da ciência política, o Brasil não é uma democracia, né? Ele só vai ser uma democracia agora, dia 1º de janeiro, se o Bolsonaro passar a faixa para o Lula e apertar a mão do Lula. Daí o Brasil vai se transformar numa democracia. O que vocês acham disso? Né? Que é uma definição de democracia que um cientista político, Adam Przeworski, fala. Para tu ter uma democracia de verdade consolidada, é preciso que um partido deixe o governo a partir de uma eleição e entregue o poder pacificamente para outro partido. Isso aconteceu uma vez só na história do Brasil, que foi quando o Fernando Henrique passou para o Lula. Pode acontecer agora se o Bolsonaro pacificamente passar a faixa para o Lula numa cerimônia. Isso vai acontecer? Claro que não. Então, o Brasil não é uma democracia, mesmo que o Lula ganhe a eleição. Está muito longe de ser uma democracia, né? Então, o Bolsonaro é isso, é o país colonial, escravocrata, autocrático, ditatorial, né, violento, machista. O Brasil nunca foi diferente disso. E claro que o Brasil é outras coisas, né? O Brasil é amoroso, né? O Brasil é nordeste. O Brasil é aquela coisa legal, bacana, né? Não é essa terra bárbara aqui, né, no sul, né? Não é essa terra horrorosa aqui, né? Racista, eugenista, né? Então, o Bolsonaro representa o nada, né, gente? O Bolsonaro ele representa só a violência sanguinária reativa, que é a mesma violência que se propaga no Brasil, ou seja, ele é conservador nesse sentido. Marielle não, né, gente? Marielle representa uma ruptura nas relações do Brasil, né? Para isso, tu precisa de violência, mas é um tipo de violência ativa, né? É uma violência do amor, né, gente? É uma violência da produção, daquilo que brota do novo, né? O ato do nascimento de uma criança é um ato extremamente doloroso e violento, né? Aquela coisa irrompe, assim, né? Pá! Né? Ou quando nasce, né? Quando uma semente brota, né? Para gerar uma planta, é um ato extremamente violento, né? Então, a perspectiva que se traz aqui é de uma visão realmente mais complexa, né, do que é a violência. Então, eu trouxe para vocês, né, esse filme, né, agora não está funcionando. Aí. Aqui é uma cena do Laranja Mecânica, né, que eu acho muito interessante, porque ele é uma das cenas mais violentas do filme, né, a cena do estupro, e essa é uma cena de making off, né? Então tá ali todo mundo rindo, a mulher que está sendo a protagonista da cena, né? Ela está rindo, o Kubrick está rindo, filmando, né? Apesar de que o Kubrick fazia bastante maldade com os atores, né? Então eu trouxe esse filme para você justamente porque ele trabalha essas coisas, né?
essas coisas dessa, em primeiro lugar, né, do fato dele ser meio documentário, meio ficção, e hoje a gente vive um mundo onde realmente a gente tem certas dúvidas sobre a verdade, a ficção, né, a realidade, a ficção. E na clínica isso é muito importante, né, gente, quando a gente está se analisando, né, porque a gente está sempre lidando com isso, né, com aquilo que é a realidade, não é realidade, é mentira, não é mentira, né, e quanto é importante a gente escutar as pessoas, né, e é isso que é importante, né, a pessoa vem e nos conta uma coisa e a gente tem que deixar ela falar, de como a pessoa pode construir esse mundo, né, dentro da transferência, né, a gente constrói esse mundo junto com ela, né, e não essa coisa, né, de uma psicologia científica onde as coisas funcionam de verdade. E você sabe, né, gente, é que o nosso problema nos cursos de psicologia é que a gente sempre faz uma competição entre as teorias, né, achando que uma teoria é mais eficaz do que a outra. Isso é uma armadilha, porque a psicologia científica nunca foi tão eficaz quanto ela é hoje, né? Porque ela é toda algorítmica, né? O grande sonho da psicologia científica está se realizando no algoritmo. Consegue manipular uma eleição, né? Consegue manipular a própria realidade a partir de uma psicologia avançada. Essa é a psicologia científica baseada em evidências que funciona. E nós, da psicanálise, nós somos a contra-revolução, né? Nós sempre apostamos justamente nessa ideia de que nós não temos eficácia, né, gente? Nosso objetivo não é esse. Né? O nosso objetivo não é a realidade do paciente, né? Não é o mundo real. É claro, né, gente, que em algum momento essas coisas vão aparecer, né? Mas o nosso principal trabalho é o trabalho é um trabalho utópico, né? Com que as pessoas produzam uma certa utopia. Então eu trouxe esse filme justamente porque ele traz essa ideia, né? De um documentário que não é documentário e de uma ficção que não é ficção, porque o filme dá muitas aberturas para a gente, né? Ele também traz uma ideia, né, de que a gente pode achar que o Jorge Furtado, que é um cineasta aqui de Porto Alegre, ele fez um filme muito interessante, que é muito psicanalítico também. O nome do filme, procure ter no YouTube. O nome é um curta-metragem chamado Esta Não É a Sua Vida. Já viram esse? Esta Não É a Sua Vida? O que ele faz? Ele vai caminhar na rua com a equipe dele e ele escolhe uma casa aleatoriamente. Ele bate na porta e ele propõe para a pessoa de fazer um documentário sobre a vida dela. E aí ele faz o documentário. Daí ele prova, assim, né, como é que é essa construção do olhar, né? Porque ele pega a vida de uma mulher ali, que é uma vida que a gente pode dizer, é uma vida prosaica. Quando a gente é jovem, né, a gente está fazendo estágio de clínica e tal, a gente quer que o paciente nos traga grandes narrativas, grandes sintomas, né? Para a gente contar para o nosso supervisor lá, né? Porque senão não acontece nada, né, gente? Aí o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai aplicar a teoria do Lacan e do Freud se não acontece nada na clínica? Depois a gente vai aprendendo, né? Que às vezes tu passa 1, 2, 3 anos escutando a pessoa falar, né? E a pessoa daqui a pouco chega e te agradece pela maravilhosa transformação que tu produziu na vida dela e tu não fez nada, né, gente? Ficou escutando ela falar dos filhos, ficou escutando ela falar do marido, né? Essa é uma ideia muito interessante. E o Jorge Furtado fez esse documentário sobre a vida de uma mulher, que é muito interessante, né? Mas não é a vida da mulher que é interessante, também né? Todas as vidas são interessantes, né? Enfim, o cara não faz um documentário de ficção científica, ele vai contar a história de uma mulher, né? E esse filme ele traz essa ideia, né? De um movimento, de uma realidade e de uma ficção. Eu acho que eu vou parar por aqui porque vamos começar um debate, né, gente? Estou louco para escutar vocês, assim, né? Se eu puder, eu falo até amanhã de manhã. Isso. Tem muita história legal para contar, né? Mas eu quero escutar vocês, estou curioso. O filme, a princípio, para mim, estava assim um tédio. Quando passou para a parte de perversão, eu despertei. Eu disse, agora sim, agora eu me encontrei. Porque eu estou fazendo um TCC exatamente sobre o Ted Bundy, documental, né? Então, a gente acaba descobrindo muita coisa que você não tem muita noção, mesmo com a formação em psicanálise, quando você se aprofunda, assim, você é obrigado a ir em busca de material e de mais informações, você aprende muito mais. Isso serve muito para a formação da gente. E aí, quando eu vi, eu achei muito interessante o material, inclusive, para quem assiste o filme meio que de forma aleatória, assim, não está prestando muita atenção, a ideia de mandar o material para a gente ler foi muito boa. Porque até quem está assistindo de forma bem despertada, que era o meu caso, teve algumas cenas que eu fiquei meio em dúvida e que o texto ajudou demais, esclareceu muito, muita coisa. Então, eu fiz questão de assistir o filme com antecedência, de ler todo o teu material com antecedência, e para mim, contribuiu muito para o meu TCC. Então, só tenho a te agradecer. Coincidentemente,
Me ajudou bastante. É que, claro, né, Shirley, a gente fala a palavra pesquisa, né? Tu está aqui trabalhando numa pesquisa, né? Então, claro, né, a pesquisa ela é essa produção de um olhar, né, que outras pessoas não produziram. Agora, dou um exemplo agora com a eleição, né? Então, eu estou acompanhando um cientista político, né? E vários cientistas políticos estavam, eu não estava escutando isso, né? Estavam falando que, na verdade, as pesquisas do primeiro turno, né, elas não estavam erradas enquanto pesquisa, elas estavam erradas enquanto... Tem várias questões, assim, tipo, os dados em si, eles não estavam errados, né? Mas a maneira como eles eram calibrados, que eles chamam. Né? Então, tem uma construção, na verdade, não é a coisa em si que está errada, mas o nosso olhar sobre essa coisa em si. Segundo os grandes cientistas políticos, faz um ano já que Bolsonaro e Lula estão com 5 pontos de diferença e o resultado final da eleição vai ser 5 pontos de diferença para o Lula. Né? Então, o Chile estava a pesquisa, claro, tu vê um filme, né? Tu vê um filme assim, tá, esse filme aparentemente não te chama atenção, né? Mas daqui a pouco tu vê ele de novo, ou tu lê algum texto sobre ele, ou tu olha ele, como diz um professor meu, na situação psicanalítica de transferência. Né? E aí isso é interessante, né? Com relação ao sonho é a mesma coisa, né? Se eu, né, analisar um sonho, né? Eu tenho um projeto de sonhos, né? É muito interessante. Então, e meus alunos às vezes me perguntam, eu dou aula para pessoas não psicólogos, né? Eles me perguntam, tá, mas e o sonho isso, isso, isso? Não, né? O sonho só existe na situação psicanalítica de transferência. A gente pode ter o mesmo sonho, isso não acontece nunca, né? E esse sonho ter interpretações diferentes. Ou a mesmo tu chega pro teu analista e conta um sonho para ele e não dá bola. Né? Ou tu conta um sonho de uma coisa e ele enxerga um detalhezinho do sonho que para ti era insignificante. E o Freud faz muito isso, né? O Freud diz, né, no caso Dora lá, né, que é a parte mais importante do sonho é aquela parte que tu esquece. Né? Então, essa construção do olhar sobre o filme. Né? Então, quando que eu assisti esse filme? Eu assisti esse filme no contexto do meu grupo de pesquisa, entende? Então, vai um aluno meu lá, tem esse filme aqui, ou tu recebe uma recomendação, ó, esse filme aqui tem a ver com a tua pesquisa. E aí tu para e te detém sobre o filme. Exatamente. E assim, quando eu comecei a assistir, eu não sabia, né? Que era voltado para a minha pesquisa, que fazia algum sentido para a minha pesquisa. Então, quando você faz toda a pesquisa de assistir documentário, de assistir filme, de assistir vídeo, é diferente de você ver uma pessoa ali no filme, mas você sabe que a vida daquela pessoa está dentro do filme, mas é real, como aquela senhora, né? E ela explicando por que ela chegou até ali, do que ela gosta, o que ela pratica, é totalmente diferente. Você vê qual o significado da perversão lá no dicionário da psicanálise, e você vê uma pessoa te dizendo exatamente o que está escrito ali. Então, é bem diferente, é totalmente diferente, né? Parece que você mergulha naquela cena. Então, para mim, pelo menos aquela parte, eu voltei assim umas 3 vezes, pelo menos. Essa mulher da Caritas? Isso, eu achei muito interessante, porque ali não envolve só a questão da violência, da perversão em si, mas ela foi, desde os 15 anos, quando ela foi o primeiro casamento dela, existia uma violência mesmo, né? Uma violência que não era aceita por ela, que não foi ela quem pediu, né? Era uma violência. Então, eu achei bem interessante. Para mim, caiu como uma luva. E tu vê, né, é interessante isso, Shirley, porque tem a ver com a questão, até própria, às vezes, do trabalho clínico, né, da pessoa... eu uso esse conceito de pós-traumático ali, né, que o Zizek fala, que às vezes as coisas não são traumáticas por si só, às vezes, né? Às vezes elas são traumáticas de qualquer jeito. Né? Mas agora tem a descoberta do Ferenc aí, né, do Sandro Ferenc. Né? Mas essa mulher contando essa história, tu vê, se eu fosse pegar o ato em si, né, do tipo a violência, né, uma agressão física, soco, né, paulada, etc, chicotada, né? Então, bom, elas passavam por uma situação de violência doméstica, né? De uma situação clássica de violência doméstica, na verdade, né? Então, e aí ela passa por uma situação de sadomasoquismo, né? Mas ela produz uma dobra já, né? Ela produz uma dobra de sentido na violência, né? Que é a maneira como a pessoa consegue se segurar, né?
segurando no caso da perversão, talvez, né? E aí também não funciona, né? Você acabou de dizer o que eu estava pensando. Essa questão, ela já foi só assim, foi só para estourar aquilo que ela já era, né? A estrutura psíquica dela como perversa, encadeada, como essa palavra não parece muito com Lázaro, e aí, de repente, ela passa por uma situação que ela desencadeou. É. A estrutura psíquica dela foi exatamente isso que eu casei muito com o meu TCC. Mas tu vê que ela consegue se construir aí de novo, né? Exatamente. E tu vê como o Norton, que é o presidente da APOA aqui, ele trabalha muito sobre a questão da clínica da perversão. Ele escreveu 2 livros já sobre isso. E isso para ela não é um sofrimento mais, né? Não. Já foi. Hoje já não é mais. Para ela faz parte da vida dela ali, de boa, é natural. Ela se alimenta, de certa forma, né? Ajuda. Mas tu vê como a gente não pode fazer julgamento, às vezes, das coisas. Lógico, Ela exatamente. vai lá. Então, a gente olha a cena, a gente se choca, né? Eu não faria jamais aquilo ali. E as pessoas pensam até pelo fato também da idade dela, né? Uma senhora, assim, socialmente Sim. falando, que a gente sabe que essa questão social pesa muito também, até pelo filme ela vai ser muito julgada, né? Não só pelo que ela pratica, mas pela idade dela também. A gente sabe que existe muito isso. Infelizmente vai acontecer. Infelizmente acontece. E ela trabalha na Caritas, né? Mais um peso. Para quem está assistindo, é mais um peso muito interessante. E é justamente o que eu fiz essa ligação com o meu trabalho, porque o Ted Bundy ele era formado em psicologia, era um estudante de direito formado em psicologia. E ele diz no documentário que por várias vezes que ele segurou aquela vontade dele, levando em consideração tudo, Deus que ele aprendeu a acreditar, a família, tudo que a família ensinou para ele, que ele aprendeu dentro da igreja, no meio da sociedade, mas que chegou ao ponto que ele não aguentou mais, não conseguia mais conter aquela barreira, né? Que segurava ele de um lado e o crime do outro. E ele não conseguiu mais. Eu chegasse a ver o Jeffrey Dahmer, Shirley? Com certeza. Com certeza. Pois é, eu tenho uma teoria sobre o Jeffrey Dahmer, que é a mesma sobre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? E é que, claro, que um realiza o seu, né, de formas, né, o Eduardo Leite, né, o sintoma dele é ser de direita, né? E o Jeffrey Dahmer é ser um assassino canibal. Mas eu acho que a origem é a mesma, que é o problema da homofobia. Da homofobia, eu já ia falar da homofobia, porque no caso do Jeffrey, ele praticou, ele só matava os gays, né? Não matava homem e mulher, só gay. É a maneira como ele lida com isso. Exatamente. Né? Eu sempre digo sobre isso, eu gosto de falar sobre isso, assim, né, que nós, homens, pessoas brancas, né, homens brancos, nós não podemos julgar, por exemplo, pessoas como o presidente da Fundação Palmares, né? Essas pessoas, daí tem umas das pessoas que chamam o cara de capitão do mato e tal. Essas pessoas são as piores vítimas do racismo. Porque a maneira como elas se defendem é se identificando com esse agressor, né? E de certa forma, porque claro, essa é a função da psicanálise, né? É a gente compreender isso, compreender como a pessoa produz um sintoma, sem fazer. Claro, vale. A gente nunca vai assistir uma série como essa da mesma forma que uma outra pessoa que não estuda psicanálise, ou seja, psicanalista, vai assistir, né? Ele assiste, entre aspas, saboreando o que ele consegue ver. E a gente assiste saboreando um outro lado que as pessoas não conseguem ver. Fábio, eu queria só te pedir desculpa, porque eu não liguei a minha câmera, porque eu estou assistindo pelo notebook e a câmera dele não funciona. Mas é só por isso. Mas depois eu mando uma foto. E é muito legal, né, gente? Porque daí é isso, essas são as piores vítimas, isso é um sinal de sofrimento, essa história. É a maneira como a pessoa está se segurando. É a maneira como ela conseguiu se segurar, é como todo sintoma, como diz o Freud, né? E o pai do Jeffrey, ele tinha um preconceito muito grande, né? Então, ele sempre estava, por mais que ele percebesse que o filho não gostava de mulher, mas ele ficava o tempo inteiro perguntando pelas mulheres, a namoradinha, as namoradas. Isso, claro. Meio que forçando. E aquela questão do abandono que ele sofreu pelos pais e que ele queria que a pessoa ficasse com ele, tanto que ele fala na série, ele diz, eu tentava fazer com que eles ficassem como uns zumbis para me obedecer, mas sem fazer companhia. Então, eu abri um furo no cérebro deles, e tem que colocar ácido muriático, mas não deu certo. Eu tentei a primeira vez, tentei a segunda, e não funcionou. Então, depois que ele matava, ele guardava justamente para ter companhia, não para ficar sozinho. Só que depois ele disse que eles tomavam uma forma diferente, ficavam murchos, ficavam estranhos, já não era mais a mesma pessoa, ele não queria mais. E assim ele foi até completar 17 vítimas. E para ele era muito difícil, né? Claro, né? Porque o sintoma, ele, digamos assim, ele cria substitutivos, né? A cena do rapaz surdo,
né? Ela é muito importante, né? Porque ali o Dahmer chegou perto do amor, né? Mas ele não suportou, né? E até o último momento, até o último minuto, eu imaginava que ele não fosse matar aquele rapaz. E ele mata, infelizmente. Mas é que ele não suporta, né? Porque ele não assim como o conseguia... Eduardo Leite. Sexualmente falando, ele não se entregava, né? A não ser que ele quisesse já, se fosse uma forma de atrair, mas sexualmente ele não se entregava. E para ele, não. Ali foi justamente o que você disse. Eu vi algo mais aproximado, entre aspas, do amor também. O que aconteceu com o governador do Rio Grande do Sul foi algo parecido, né? Porque ele é um sujeito que em 2018 declarou apoio crítico ao Bolsonaro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né, gente, todo mundo que conhecia ele antes dele sair do armário, digamos assim, sabia da história dele, né? Inclusive, né, eu sou professor em Rio Grande fica do lado de Pelotas, né? Os meus alunos vão à festa em Pelotas, entende? Então, falam da história e tal. E ele sofreu, gente, uma artilharia do gabinete do ódio, declarando apoio crítico ao Bolsonaro, gente. Ele sofreu os piores horrores da homofobia. E está sofrendo agora de novo, né? E aí ele vai lá e declara, né? Sai do armário. Ele faz uma brincadeira, né? Eu não sou um gay governador, eu sou um governador gay, alguma coisa assim, né? E a minha tese, né, de que na verdade a verdadeira saída do armário dele é vir para a esquerda. A gente sabe que é bom por que ele saiu do armário, por que ele decidiu sair do armário. Não era conveniente para ele ali no momento, expor a vida pessoal dele. Parece. Para quem não sabe ainda, né? Mas eu acho que é um pouco assim também, ser uma coisa sofrida para ele, né? Ele ainda mantém, digamos, se segurando é a minha hipótese, né? E eu digo, eu quero escrever um texto dizendo para ele assim: sai do armário, Leite, né? Vem para as pessoas que te amam, né? Vem para as pessoas que te acolhem. A esquerda te acolhe, tu está no meio das pessoas que te odeiam, isso é produção de sofrimento, isso é uma coisa masoquista. Né? Eu acho que totalmente desnecessário. Ele tá sofrendo, dá para ver que ele está sofrendo, ele sofre. E é muito engraçado, gente, porque o inconsciente grita, né? Porque se vocês chegarem aqui em Porto Alegre é muito engraçado. Porque o que acontece? Aqui é o Onyx versus o Leite, né? O Onyx é o bolsonarismo radical, né? Verde e amarelo, tudo, né? O Leite não quer decretar apoio ao Lula, né? Mas a maioria da galera se juntou, tanto que ele está na frente das pesquisas, né? Porém, já olha que interessante, a campanha publicitária dele, ele usa a bandeira do Rio Grande do Sul, né? Que é verde, vermelho e amarelo, e a predominância da cor vermelha. Então, às vezes tem as bandeiras do Onyx versus a bandeira do... E aí a semiótica, né, gente? É por oposição, né? Se um lado é o Bolsonaro, o outro lado vai ser o Lula, né? Se o lado verde e amarelo é o Bolsonaro, o lado vermelho vai ser... E a militância está lá, está todo mundo usando os dois adesivos, menos o Leite. O Augusto César fez uma pergunta aí, acho que é para você. Qual é a pergunta? Se nós estamos vivendo... Será que nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais perversa? Pois é. Essas coisas de dizer a sociedade é alguma coisa é complexo, né, gente? Muito. Eu diria que sim. Eu diria que agora provavelmente esteja mais fácil da gente ter uma noção dessa questão do que é a perversidade, de quem se manifesta mais. Eu penso mais que a sociedade ela sempre foi muito perversa, só que antigamente as pessoas escondiam mais. Hoje em dia está um pouco mais declarado, vamos dizer assim. Tem razão, a transparência é uma coisa perversa, né? Exatamente. Porque a gente sabe que aquilo que é desvio social é considerado perverso, né? E hoje em dia as pessoas, com os seus desvios sociais, elas não se importam de esconder como antigamente. Então, talvez a versão do pai também, né? Porque hoje tem os psicanalistas que falam do declínio da função paterna, eu acho meio complexo isso, né? Mas eu acho que é uma história de multiplicidade, assim, né? Tu tem várias versões de uma realidade, né? E antigamente a gente não tinha isso, né? Exatamente. E não quer dizer que seja bom ou ruim, né? Porque antigamente a gente recai. Aliás, o bolsonarismo incorporou muita coisa da esquerda. Por quê? Porque antigamente a gente tinha a versão da Globo das coisas. E a esquerda dizia, não, mas a Globo mente, a Globo manipula, né? A gente tem a nossa... O lema da esquerda era não acredite no que a Globo fala, né? Hoje em dia é o clima, como é que é o lema da direita, né?
Lembra? Então, quando tu recebe uma fake news, geralmente ela vem assim, isso a imprensa não mostra. Eu vejo dessa forma, eu acho que a sociedade, ela hoje, ela se sente mais à vontade de mostrar o que é. A maioria, né? Hoje está mais fácil para você, eu digo, se a gente for comparar com os anos anteriores, hoje as pessoas elas se sentem mais à vontade para sair do armário, por exemplo. Então, a sociedade perversa, eu acredito que mais perversa não, perversa você foi. Hoje só ficou um pouco mais fácil pelo uso da internet, das redes sociais, de você se sentir um pouco mais à vontade para mostrar. Já não está mais tanto no porão. É isso, eu pensei numa outra coisa, sabe, Shirley? Eu pensei nessa questão dos elementos dispersos, né, daquilo que a gente chama de ideologia. Porque o filme traz isso, né? O filme traz... Assistindo o filme hoje, né, a gente vê essa pulverização, né, dessas múltiplas versões do pai, das perversões, né, da perversão, né? Então, existe uma pulverização de um elemento... Antigamente, tinha uma ideia de uma ideologia, né? O nazismo. E aí a gente vê o nazismo pulverizado no Brasil. O bolsonarismo ele não é nazista, mas ele tem muitos elementos do nazismo, né? Exatamente. E o filme traz esses elementos. Não sei se você Essa percebeu. questão da pulverização, concordo plenamente com você. O filme não tem vários elementos aí do bolsonarismo. Por exemplo, armas, xenofobia, tiozão. Os tiozão ali, né, conversando. Tô casado com a minha mulher há 24 anos. A mulher não aparece, vocês viram? Essa história do tio também tem isso, né? Que o filme, o porão é o lugar onde tu esconde as coisas. Nesse caso, o cineasta produziu uma inversão, né? O que está no porão aparece e o que está em cima não aparece. Isso, eu fiz essa observação também. Está no porão, está em evidência, na verdade. Eu fiquei observando se eles mostrariam a rua em algum momento. Então, um momento que eu observei que aparece a rua é quando o carro entra na garagem e aquela banda aparece na porta da garagem tocando. Nada mais que aquilo. E acho que o cineasta ele tem uma coisa fetichista também. Ele tem cenas maravilhosas, né, gente? As 3 mulheres na lavanderia com a máquina lavando é genial. Porque tem essa coisa do olhar, né? Da coisa do olhar. Assim, ele para a cena, uma mulher de pijama, outra aqui, outra ali, a máquina lavando, né? Fica olhando para aquilo ali, né? E o Zizek diz isso, né? Que o cinema é a mais perversa das artes, né? Porque ele diz para ti aquilo que tu deve desejar. E tem aquele senhorzinho vendo o trenzinho passando na frente dele também, que por um minuto eu achei que o filme tivesse travado. Então, eu fiquei olhando. Um casal dentro do barzinho. Eu já ia falar no casal dentro do barzinho. Aquilo é genial. Eles dentro do barzinho e eu esperando acontecer alguma coisa. Isso aqui tem que acontecer alguma coisa. E tu vê como vai indo, ele vai dizendo para ti, né, o que tu deve olhar. Essa é a história. O Kubrick tem muito disso. Tem um filme do Kubrick, que para mim é o melhor filme do Kubrick, ele faliu fazendo esse filme, que se chama Barry Lyndon. Né? E é um filme onde ele, de propósito, ele faz cenas onde ele reproduz pinturas, né? Então, ele faz um enquadramento e esse enquadramento ele faz tu olhar para aquele enquadramento. A câmera te guia. Né? Esse filme, No Porão, aparece isso, né? Tipo, daqui a pouco ele põe o carinha vendo o trenzinho dele. Isso é uma coisa muito germânica. Eu tinha um amigo que era filho de... Aqui tem muito disso, né, gente? Tem muito descendente de alemão, né? Aí tem uns descendentes de alemães que eles são mais agricultores e tem os descendentes de alemães que são mais urbanos, né? Então, e é isso, né? O cara tem um trenzinho daqueles ali que ele que fez, né? Eu não acompanhei o início da abertura aqui da sessão. Você mora onde, Fábio? Eu moro em Porto Alegre. Ah, tá. Gente, se alguém mais quiser falar, eu estou conversando com ele, mas é só interromper que eu paro. Gente, vamos lá, né? Realmente, o que a Shirley está colocando, nós temos outras pessoas, é claro, que fica aberta aí a palavra para quem desejar, né? Então, se outros participantes querem aí dialogar, querem colocar ideias, querem colocar alguma coisa para o Fábio, vamos lá. Estamos aí caminhando já para fazer aqui o nosso fechamento, né? O fechar a coisa, o sair do porão ou retornar ao porão, né? Então, vamos aí pegar aí os momentos finais, tá bom, gente? Vamos lá.
Microfone. Uhum. Boa noite. Pronto. Assim, é o primeiro filme que eu assisto, né? A primeira vez que eu estou participando do Cine Psicanálise. Eu gostei muito aí da fala da Shirley, da sua fala. Eu estava aqui só, assim, aproveitando, assim, cada parte da fala. Assim, não tenho muito costume de assistir, assim, esse tipo de filme, assim, mas foi interessante eu assistir. Estava até comentando com uma amiga do curso há pouco, né? Assistir esse tipo de filme assim me dá assim, assim me faz perceber que assim que eu tenho coragem primeiro de assistir esse tipo de filme. Assim, eu preferia não assistir terror, esse tipo de gênero, assim, mas assim eu assisti o filme mesmo, assim, sem tanto medo, sem tanta angústia. E as cenas que me chamaram a atenção já foram comentadas, né? Essas questões assim das cenas banais, desses cortes que você ficava lá esperando, né, o que ia acontecer. Uma cena que me chamou a atenção logo de início foi a cena da cobra, né? Porque assim, tem uma montagem toda, né? Parece que tem assim um monte de caixas, assim, é um jogo assim, uma imagem visual assim muito assim no meu modo de observar assim, meio que bagunçada, né? Meio que confuso. Quando aquela senhora ia lá pegar aquela boneca que parecia um bebê, né? Tudo uma montagem, caixas, né? Uma bagunça, até porque é esse mesmo aspecto, né? De um porão, né? É o que se espera mesmo. E quando eu vi a primeira cena da senhora, né? Que ela repete várias vezes, ela acalenta e ela diz coisas maravilhosas para aquele bebê que certamente muitas mães aqui da realidade, né? Da vida real não tem essa afetividade, né? De amor de mãe, de externar a maternidade tão viva, tão afetiva, né, naquele ponto de vista ali, né, naquele campo emocional. Então, eu achei que, primeiro, que ela era uma psicopata, assim, que ela era, assim, uma pessoa, assim, doentia mesmo, perversa, que ela tinha ali, aquele bebê mesmo ali dentro da caixinha. E, aos poucos, eu fui vendo, assim, eu fui criando, assim, espaço, assim, eu abrindo, assim, minha cabeça, né, para o tipo de filme, né, que eu estava vendo, e é muito mesmo interessante o filme. Voltando para a cena da cobra, né? A cena da cobra ali, eu estava ali bem mesmo assim, de boa no início, e de repente, assim, aquilo mexe assim, com você, causa assim, um impacto, mas ele é só um preparo, né? Ali foi só uma preliminar para você ir perceber, né? Depois eu vi coisas assim, mais assim, impactantes que eu achava que eu não poderia. Eu achava que eu não ia acompanhar, né? Até o final, mas foi bem interessante. E eu fiquei imaginando depois, né, o que vocês estavam colocando aí sobre, né, ali é o que acontece no porão, que é escondido de cada personagem, que na verdade é o real de cada um ali. São cenas que elas foram montadas, né, mas que aqueles personagens eles vivem aquilo ali mesmo, né, nas obsessões deles diariamente. E eu fiquei imaginando aquele objeto do amor, né, daquela dominadora lá, da dominante, como é que ele seria apresentado, né, para as pessoas, ou ele não seria apresentado, né, ele ficaria somente naquele porão ali o tempo todo, ou ele teria espaço nessa vida, né, dela, nessa vida social, se ele seria apresentado para familiares, para pessoas ali do bairro, né, é só o que passou pela minha cabeça depois de ver o que ela fazia com ele, os jogos, dela ter apresentado os objetos, né, que ela usava, né, quando ela ia fazer as brincadeiras, né, que na verdade até torturas mesmo com aquele brinquedo do amor. Então, assim, bem interessante. Não é o tipo de filme que eu costumo assim, assistir, não, mas assim, para quem está em formação psicanalítica, né, eu acho que você também está se trabalhando o tempo todo, né? Você vai ouvir de tudo, você vai precisar estudar tudo, né? Bem interessante. Só colocar mesmo aqui o meu ponto de vista, tá bom? Em relação ao filme. Bem interessante. Eu acho muito bom isso, sabe? Porque existe, né, gente, uma doutrinação ideológica muito grande na nossa realidade com relação, por exemplo, ao cinema, né? Então, existe agora até é menos, né? Porque antes tu não tinha muitas opções, né? Não tinha muito acesso também às coisas, né? Mas é bom, Fernanda, é bem legal isso, né? De te expor, né, a
não doutrinação, porque o modelo de cinema que a gente vê é muito modelo hollywoodiano, né? E ele tem um tipo de narrativa que é interessante, né, muitas vezes, mas esse tipo de cinema é um cinema, bom, é a maior parte, na verdade, ele é a maior parte do cinema, né? O grande volume de filmes produzidos no mundo não são filmes hollywoodianos, né? A maior produção de cinema do mundo é na Índia, né? E realmente, claro, é que eu me lembro como é que começou a minha realmente, eu sempre gostei de ver filmes e tal, né? Mas quando que começou a minha experiência radical mesmo no cinema? Foi quando eu quebrei um tornozelo e fiquei 6 semanas sem sair de casa. Foi a minha mini pandemia. Eu era feliz e não sabia. E aí uma aluna minha me passou um site, que é esse site que eu mandei pro Augusto César, que é o Making Off, né? E aí ela disse, vai vendo os filmes aí. E é um site de cultura cinematográfica, então as pessoas estão sempre colocando filmes ali e colocando resenhas dos filmes. A resenha desse filme que a gente viu é muito boa. Ela produziu, me trouxe muitas ideias, né? E aí, bom, o que eu gosto de cinema, vou experimentar, né? Daí eu vi uma média de 4 filmes por dia durante 6 semanas. E aí a questão da prática, né? Tu vai desenvolvendo um olhar diferente sobre aquilo. Né? Porque normalmente, no normal, né, a gente vê um filme por semana, 2 filmes por semana, né? Tem acesso a isso, normalmente a séries, a novela, a ficção e tal. Mas quando tu vai ver filmes, bastante filmes, tu vai ter uma fonte de filmes com narrativas diferentes, né? Que nem esse é um filme muito diferente, realmente ele tem um tempo diferente, né? Ele tem uma proposta diferente. Ele não tem uma narrativa explícita, né? Tipo, o cineasta não te conta a história dele. E normalmente o cineasta te conta a história do filme, dá um jeito de contar. Não, ele vai jogando aquelas pessoas ali, né? Aparentemente não tem nada a ver. Tem o título, Do Porão, pronto. É isso aí, esse é o mote do filme, do Porão. Agora, o que acontece no Porão, né? E a narrativa cinematográfica, por outro lado, né? Aí, a partir daí, eu comecei a frequentar esse festival de cinema aqui de Porto Alegre, né? É sorte, né, gente? Aí é pura sorte, né? Porto Alegre receber esse festival de cinema. Aí eu ia no cinema e eu assistia uma média de 3 ou 4 filmes. E aí tem várias questões, assim, que é a história de tu achar um filme bom ou tu achar um filme ruim. O que é isso, né? Na psicanálise tem a ver com isso, né? O que é um paciente bom, o que é um paciente ruim, né? O que é o paciente contar uma história interessante, uma história... Claro, tu pode até achar, né? Uma história interessante, mais interessante que a outra e tal, né? Mas tu não pode dizer isso pro teu paciente. Então, o teu paciente vai te contar uma história, por mais idiota que seja a história que ele vai te contar, tu vai dar uma atenção para ele, né? E isso... Ou, às vezes, ele vai te dizer assim, aconteceu uma coisa terrível comigo. E tu, me conta. Tu não vai dizer assim, que coisa horrível que te aconteceu. Não, né? Simplesmente vai estar, me conta aí o que aconteceu, tu não precisa, né? E aí, o fato daquela coisa que foi extremamente dolorosa para ele, né? Tu dá uma escuta imparcial, né? Me conta o que te aconteceu, quero saber, né? Faz toda a diferença, né? Como o cinema, né? Então, filme bom e filme ruim é legal assistir, para quem trabalha com cinema, né? Se interessa. Assim, gente, teve um Fantaspoa que eu assisti 50 filmes. E eu devo ter visto 10 filmes bons. A Missilene, por favor. Tem uma aluna que levantou a mão, acredito que ela queria fazer uma pergunta. Oi, tá me ouvindo? Estão ouvindo? Então, eu sou a Missilene, sou de Manaus, né? Falando aí da Covid, a gente passou por um perrengue bem, né? Como se fosse realmente algo que não tem como explicar. Nós de Manaus é que passamos, né? Mas, assim, falando sobre o filme em si, para mim foi muito confuso no início, né? Até o meio do filme, eu tentando ali entender um pouco, até porque também não sou psicanalista, né, no caso, mas o meu trabalho mais com a Feno, mas eu me interesso muito por filme, e estou entrando nessa agora, né? De análise, né, dentro da psicanálise. Está sendo um grande desafio. E eu estou amando esse momento com vocês, né? Esse estudo.
E quando você falou sobre a SNAF, né? Uau! Eu não tinha ouvido sobre isso ainda. Mas, em si, o filme chamou muito a atenção o fato dessa questão do porão, né? Como a nossa colega havia falado agora há pouco. E por que porão? Eu vi muita gente debaixo do porão, né? Ali todo mundo trabalhando debaixo do porão. Quando você traz esse olhar de que realmente nós também vivemos dentro de um porão, que é a nossa psique humana, né? Está dentro ali e a gente não expõe para fora. E eu quero dizer para você, né? Obrigado por estar compartilhando. Para mim está sendo excelente. Passei para algumas colegas também, psicanalistas, né, também. Eu espero elas estarem em um outro momento conosco. Está tudo sendo tudo muito, muito interessante. Mas se você quiser perguntar também algo sobre Manaus, eu estou aqui também para responder. Trabalhei no Hospital Getúlio Vargas aqui em Manaus, pós-Covid, como voluntário, e vi coisas terríveis, né? Terríveis. Ainda continuando passando pessoas na maca já mortas, né? E cada pessoa que passava, a gente já não sentia mais aquela dor do outro, simplesmente era como se fosse alguém que já foi e já estava se acostumando com aquilo, né? Mas foi muito doloroso para todos nós. Ou alguém que perdeu família, ou alguém que perdeu um amigo, perdi 2 amigos, não perdi familiar, graças, mas felizmente, mas infelizmente perdi 2 amigos. É bem interessante, Vicente, falar isso, porque, claro, o que aconteceu, essa história do porão é muito interessante, porque isso tudo está sendo jogado dentro de um porão, né? Exato. Um porão, e porque, assim como, né, agora eu estou lendo a biografia da Sabina Spielrein, né? E eu sou professor de história, eu fui professor de história da psicologia, e eu, por exemplo, agora, né, a minha aposta é uma aposta Foucaultiana, e eu contei as 2 últimas vezes que eu dei essa disciplina, eu contei, por exemplo, uma história da psicologia a partir das mulheres e das mulheres negras, ou dos homens negros que construíram a história da psicologia no Brasil e que essa história foi apagada. Nenhum de vocês aqui fez psicologia e estudou a Virginia Bicudo em história, né? Nem a Neuza Santos e Souza, e muitas pessoas não sabem que o Juliano Moreira era negro. Uhum. Né? Então, isso vai para o porão. A Sabina Spielrein é uma loucura, gente, porque todo mundo, ela era amante do Jung, né? Era discípula do Freud. Gente, ela que produziu a base da teoria do Piaget. Ela estudou com Vygotsky. Ela traduziu o Além do Princípio do Prazer para o russo, e o prefácio russo do Além do Princípio do Prazer é do Vygotsky. E a gente não sabe nada disso, gente. Sabe, a mulher produziu uma teoria sobre a destruição, sobre o devir, sobre a pulsão de morte e tal. Escreveu não sei quantos artigos importantes. Imagina, ajudou. Ela é uma das pioneiras da análise de crianças. E a gente não sabe disso. Cara, vai para o porão, é a mulher, né? Que é mulher, claro. Que é mulher. Não, vai ser vista como a discípula, ou como a amante, ou como a louca. As 3 coisas que ela era, né? Segundo a historiografia tradicional. Né? Imagine, gente, a Virginia Bicudo, uma socióloga negra, que foi a primeira pessoa a fazer análise no Brasil e estudou com a Melanie Klein. E nenhum de nós aqui ouve falar dela. E quando eu trouxe isso em História da Psicologia, meus alunos reclamaram. Mas eu quero o Wundt, eu quero o Franz Brentano, né? Os caras que nunca mais vai estudar História da Psicologia, nunca mais vão falar. O Wundt é o exemplo clássico disso, do porão, né? É o Wundt. O Wundt é considerado o pai da psicologia, não é? Porque ele inventou um laboratório e o laboratório não servia para nada. Mas ele inventou um laboratório e ele é considerado o pai da psicologia. Né? E aí ninguém fala da Sabina Spielrein, ninguém fala da Luandra Salomé, né? Ninguém fala do... Imagina o Frantz Fanon, né, gente? Frantz Fanon chegou no mundo acadêmico brasileiro em 2010. Né? O cara que, pô... Claro, né, gente? Porque era um tema que estava no porão, né, da psicologia e da psicanálise, o racismo. Joga pro porão.
né? O porão é muito significativo, né? Para que a gente consiga viver em sociedade, as pessoas estão aptas de fazer isso, né? Esconde lá no porão. Aquilo que eu não quero que os outros saibam a meu respeito. É um E mal-estar. fazendo até um gancho da observação que você fez anteriormente a respeito do filme, para psicanalista e tal, eu acho que depois que você mergulha, você inicia não, mas depois que você mergulha na formação de psicanálise, você nunca mais vai assistir um filme da mesma forma. E você nunca mais vai escutar uma história de alguém, um desabafo, uma história, seja lá for, da mesma forma. Você sempre vai ouvir, como diz Lázaro, com o terceiro ouvido. E assistir um filme sempre tentando ver o que está por trás do que está aparecendo ali na frente dos seus olhos. Então, é outra... Eu nem lembro mais como era que assisti meus filmes antes da formação. É o antes e depois, com certeza. E aí eu estava vendo também, só para finalizar, quando aquela senhora entra no... Porque aquela porta que ela abre, a gente entende como porão das casas, aquela escadinha que você desce, aquela parte do subsolo, né? Mas eu achei interessante que ela abre uma porta que é igual tem nos apartamentos em Portugal. Em Portugal eles chamam de arrecadação, eles não chamam de porão. Lá na garagem, no subsolo, tem as vagas de garagem e cada um tem a sua arrecadação. Você tem a porta e aí quando você entra é uma espécie de porão. Né? Você guarda ali o que você não quer que dentro de casa, que não acumule, mas são coisas que você não vai jogar fora, são coisas que você vai doar ou você em algum momento vai usar. Então, quando ela abre a porta, é exatamente igual à arrecadação de Portugal. E quando ela tira o primeiro bebê da caixa, gente, como é que a pessoa guardou um bebê na arrecadação? E aí, quando eu olhei 2 vezes, porque tem muitos bebês, né, imitando, muito boneco imitando bebê, foi que eu caí na real. Mas, a princípio, me bateu um desespero de como é que essa criança estava respirando, essa louca. E aí, depois, ela deixa de ser louca para ser uma super mãe. Até melhor que uma mãe, como a Fernanda disse, que tem filho mesmo de carne e osso. Mas, a princípio, essa mulher é louca guardar esse bebê nessa caixa. Então, causa aquele impacto quando a gente vê. E isso me chamou a atenção, a questão da arrecadação, né, que é visto lá em Portugal, porque não é aquele subsolo que você desce ainda dentro de casa. Mas eu acho que é muito válido. Você pode ver de vários ângulos. Essa dos bebês, eu acho que é uma das coisas mais surpreendentes do filme, assim, né? Porque tu fica pasmo vendo aquilo ali, né? É a minha ratinha, né? A minha ratinha, porque ela tá lá no porão. É a minha ratinha, ela chama o tempo Cara, o inteiro. cineasta conseguir capturar uma coisa dessas é uma coisa sensacional, né? Uma coisa que não é ficção, né, gente? Ela vem do mundo real, ninguém inventa aquilo ali, aquela mulher existe de verdade e ela tá lá fazendo isso agora. E é isso que causa mais impacto na gente, é o fato de não ser ficção. Pessoal, Fábio, nós vamos aqui fazer o fechamento. Estamos aí com o horário já para encerrar, e a gente tem que deixar aqui nossa gratidão ao Fábio, né, pela apresentação do material, pelo compartilhar psicanálise, conhecimento, história, né, realidade, política. E é isso, né? O psicanalista ele está inserido neste universo. E uma das coisas fantásticas é quando o Fábio, tirando do porão, traz essas figuras maravilhosas para a história da psicologia, da psicanálise no Brasil, né? O Juliano Moreira, a Bicudo, enfim, pessoas que foram jogadas no porão, né? E o porão é uma grande realidade, um grande desafio para nós psicanalistas, né? Temos que acessar o porão para encontrar ali todo um material que está naquela coisa, né, do recalque propriamente dito, sabendo que tem muito prazer, tem muito desejo, tem muito movimento, tem muita coisa acontecendo ali no porão, querendo retornar. E nós, como psicanalistas, vamos estar acessando instintos e pulsão, né? Por isso, o porão sempre será objeto do nosso olhar, objeto do nosso desejo, objeto da nossa escuta, e precisamos realmente mexer nos porões, né? nos porões, para que ali possamos estar lidando diretamente com essa energia, né? O Freud vai colocar muito bem libido, né? De uma forma mais ousada, ou mais pervertida, ou mais provocante, né? O Reich vai estar falando sobre a coisa do orton,
né? E aí, nossa gratidão, nosso obrigado a todos vocês que participaram, né? Ao Fábio, e a gente vai terminar aqui, beleza? Vamos Vou fazer um estar... pequeno jabá. Diga, Fábio. Assim, o nosso laboratório, né, o Lexpart, eu vou até botar uma lâmina aqui, tá? Ele é um laboratório aberto, quem quiser fazer parte dele, né? Nós oferecemos cursos de extensão, tá? Todo semestre, no mínimo um, né? Esse semestre a gente está com um, mas oferece 2. A gente tem questões mais sociológicas e políticas e questões de formação em psicanálise. Então, a gente, por exemplo, tem o projeto Morfonautas, né? Nós lemos toda a interpretação dos sonhos do Freud. Eu não consigo. Legal, legal. Né? O que eu fiz aqui? Coloca aí. Então, eu e a Fábio, né? Não sei se a Fábio que me indicou para vocês, né? Fabiana Lu, né? Ah, então, Fabiane, ok. Está tudo no nosso canal, né? Do YouTube, tudo, né? Nossos cursos todos são cursos bem aprofundados, onde a gente lê tudo. A gente leu toda a interpretação dos sonhos do Freud, 800 páginas, juntos, né? E esse semestre a gente está o Brasil no Mundo de 2020. Né? Então, a gente está lendo Ciência Política, Psicanálise e tal. Amanhã, às 14h30, a gente vai ler o texto sobre a guerra e a morte de Freud, como pré-eleição. E aí, no semestre que vem, vai ter a Sabine Spielheim e vai ter 2 cursos, Sabine Spielheim e o Seminário 6 do Lacan. Cursos de extensão gratuitos online, né? Transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Sigam o Lexpart Lab no YouTube. Dá certificado de 120 horas de extensão. E, eventualmente, pode virar livro. Né? Eu lancei um livro semana passada, né? As interfaces entre as ciências sociais e a psicanálise. Foi um curso onde nós lemos todos os textos sociológicos do Freud. Né? E aí originou um livro bem legal, né? Que desde estudantes secundaristas até doutores em antropologia escrevendo sobre Freud. Eu quero agradecer milhões, gente, a vocês. Eu agradecer muito a presença de vocês, foi muito legal. Eu agradeço o convite. Né? Passa o meu contato aí para a galera entrar em contato, para ver as coisas do laboratório e tal. Né? Nós oferecemos uma formação pública e gratuita. Né? E domingo, gente, por favor, né? Porque se domingo tudo der errado, a gente não vai entrar no porão, né, gente? Vai entrar no buraco. Ok, Fábio. Até muito obrigado mais. aí. Obrigado a todos. Esse material, esse encontro, ele está gravado. Nós vamos fazer aí uma edição. Vamos colocar lá no nosso canal do YouTube. O Fábio também já disse que a gente pode encaminhar para ele. E é isso. Vamos estar compartilhando, vamos estar fazendo toda a divulgação. E até domingo. Até domingo. Gente, um grande abraço para vocês, um grande beijo. Tá bom? Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos vocês. Vamos estar agora fechando aqui a transmissão obrigado. do nosso Cine Psicanálise de hoje. Tchau. Tchau, tchau.